Eu li a tabela da whey, era melhor do que a whey que eu tava acostumado a usar, porque não tinha aroma e ela tinha mais proteínas, era pura. Vocês ficaram de 2014 com o negócio até 2020, são 6 anos. São 6 anos aprendendo, vendendo, embalando, construindo. E aí eu fui expulsa de casa e a gente falou, acho que a gente precisa se mexer. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Vender e pensa no episódio bom. Claro, a gente vai começar 2025 como? Com o pé direito. Então eu trouxe convidados que eu estava muito ansiosa para entrevistá-los, que além de convidados são amigos, pessoas que eu admiro, que eu gosto, que Deus deu o privilégio da gente se conhecer, se aproximar e que me inspiram como empresários, como pessoas. E eu quero trazer essa inspiração para vocês também, que acompanham a gente aqui. Eu vou dar uma dica de quem é, começando a fazer uma pergunta. Por um acaso, você aí que está assistindo a gente, você tem o hábito de tomar creatina? Você sabia que isso faz muito bem para a saúde? Pois é, eu tomo creatina todos os dias e a gente vai conhecer hoje quem manda no negócio, entendeu? Quem é a referência de creatina nesse Brasil, nesse mundão. Eu quero que vocês conheçam aqui no Pode Vender o rei e a rainha da creatina. Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Yuri e Fabi, é uma alegria, um orgulho estar aqui com vocês. Admiro demais a história de vocês, a trajetória de vocês. A gente vai ter um tempo aqui juntos para conversarmos sobre temas relevantes que vai ajudar eles, que são empresários, pessoas que querem crescer na vida, que querem ter mais sucesso, através da história de vocês também alcançarem coisas grandiosas. Então, muito obrigada por terem aceito o meu convite. Estou muito feliz. Obrigado, que prazer, né? Ser recebido dessa forma. Nossa. É como se estendesse o tapete vermelho, assim, e falando, nossa, a gente se sente até honrado. Muito obrigado pelo convite. A gente já tinha tentado algumas vezes, né? Verdade. Mas a agenda não estava casando muito. Sim. Dessa vez, graças a Deus, deu certo. A gente está muito feliz de estar aqui hoje. A gente também tem muito carinho e admiração por você e pelo Daniel também, né? Sim. O trabalho de vocês. E quando eu vi o nome do podcast, Pode Vender, eu já gostei já logo de cara. Porque na nossa empresa, assim, a primeira coisa, número 1 é venda. Não tem, mas... não, é venda. Primeiro a gente vende, depois a gente vê o resto. Não adianta a gente ficar naquele negócio, não, mas o CRM perfeito, não sei o que, o sistema, a burocracia, não. É vender e depois a gente resolve. Então quando eu vi o nome, eu já falei, opa, o papo lá vai ser bom. O papo é bom, o negócio é quente, o negócio traz resultado. Você vai falar de venda, todo mundo gosta, né? É verdade. Quem que não gosta de vender? É verdade. Mas vocês merecem, viu? Obrigada. Dani, é um prazer estar aqui, muito obrigada, tá? A gente também tá se sentindo muito honrado de estar aqui, a gente também tem um carinho enorme por você também, igual a Yuri falou, e vambora. Vambora. Ó, já começando nesse gancho aí, a gente fala que vender é o coração de qualquer negócio, né? É. Então, a gente traz esse tema de forma bem intencional, porque eu falo que se as vendas numa empresa estão indo bem, todas as outras coisas são mais fáceis de resolver. Agora, se não tá tendo venda, todo o resto fica mais difícil, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala que uma empresa, ela sobrevive no prejuízo. É muito comum empresas operarem no prejuízo, mas ela não sobrevive sem venda, sem faturamento. É verdade. É verdade. Ó, eu quero começar, porque assim, ó, por trás de todo o sucesso de um negócio, vocês têm uma trajetória, uma empresa que é a Soldiers Nutrition, que hoje é uma referência, talvez a maior referência do Brasil em nutrição, em creatina e vários outros produtos de excelente qualidade que vocês têm. Mas não começou assim, né? Assim. Começou lá em 2014. Tô certa? Isso. Com toda lá uma trajetória. Fez 10 anos ano passado. Hoje é algo grandioso, é uma referência, é um exemplo para muitos empresários, mas tem toda uma trajetória e tem as pessoas por trás do negócio. Então, quando eu entrevisto as pessoas de negócios que eu admiro, a primeira curiosidade que eu tenho é sobre quem são as pessoas que estão por trás desse grande negócio, desse grande resultado. Porque a empresa nada mais é do que a continuidade e o reflexo de quem construiu. Sim. E de quem continua construindo. Então, eu sempre começo com uma pergunta e eu quero saber assim individualmente, tá? De cada um de vocês. Qual foi a característica, Yuri, que você tem? Qual a característica que você tem? Habilidade, algo que é fácil para você, que você acredita que foi fundamental para fazer vocês chegarem onde vocês estão hoje? Tá. Tem uma habilidade minha que para algumas pessoas elas nem enxergam como habilidade, mas é o fato de você ser uma pessoa generalista. Porque quando eu olho assim, eu não tenho nenhuma área que eu seja muito específico, muito especialista, Só que eu sei um pouquinho de cada coisa. Eu consigo conversar um pouquinho sobre financeiro, sobre tecnologia, sobre vendas, sobre administração. Então, quando você junta tudo isso e você tem um time onde você consegue conversar com todos, você consegue tocar todos ao mesmo tempo. Eu costumo dizer que no nosso time hoje, da Soldiers, a gente tem pessoas muito
muito melhores do que a gente em cada uma das áreas. Quando eu olho lá, tipo, financeiro, cara, o cara do financeiro sabe muito mais do que eu. Quando eu olho marketing, sabe muito mais que eu. Quando eu olho o pessoal de RH, sabe, todos, em cada um a sua área, sabem muito mais que eu. Então, às vezes o pessoal acha que quem tá em cima sabe tudo, o dono sabe tudo, e os outros não, é o contrário. Eu sinto como se eu soubesse menos do que eles, só que essa é uma habilidade de fazer com que todos se juntem, se conectem e consigam trabalhar em uma harmonia. Então, o que a gente tem que fazer para eles é dar propósito, dar direção, e aí cada um dentro da sua habilidade, né, consegue fazer com que o negócio aconteça. Hoje eu vejo claramente essa estrutura dentro da Soldiers. Tá. Posso fazer um complemento? Você não acha que a principal habilidade, então, é ser um bom líder e trazer pessoas melhores que você nas suas áreas? Porque isso é difícil, tá? Também. É desafiador. Ter uma visão geral é muito importante, mas se fosse só uma visão geral, será que isso traria vocês até aqui? Pode é uma ser dúvida. que não, Mas eu acredito que juntando a sua visão de conseguir conversar com todo mundo, mas ter a habilidade de trazer pessoas muito boas nas suas áreas e liderar esse time rumo a um propósito, a um sucesso, a uma vitória, eu acredito que eu vejo isso em você, sabe? Obrigado. Eu vejo essa habilidade de conseguir juntar as coisas, ter essa humildade de trazer pessoas melhores que a gente, porque tem gente que tem dificuldade com isso, claro. né? Sim, mas aí a empresa não vai pra frente. A empresa não vai pra frente, não tem como. Então, essa visão eu acho que é muito evidente, assim, quando eu olho. Não, e a gente sabe? cobra isso, né? Às vezes em alguma reunião, alguma coisa, cara, você tem que saber mais que eu desse assunto aqui. Você tem que estar na frente, você tem que, assim... Eu tenho que ralar pra te acompanhar. Isso, é isso. Tem que ser assim, né? Boa. Já fica aí um direcionamento, eu acho que muito claro, para vocês que estão assistindo a gente. Eu acho que como donos de empresa, uma das nossas principais missões é trazer pessoas melhores que a gente nas suas áreas específicas e conseguir liderar essas pessoas rumo a um resultado, a uma visão que vem de vocês, né? Sim, exatamente. E você? O meu seria, eu considero que empatia e pessoas, porque hoje eu fico na frente da parte de cultura. Então, sempre com esse olhar de cuidar de pessoas. Eu sempre fui muito mais pessoas, na verdade. Muito. Tanto que eu consigo conversar mais, assim, me aproximar mais das pessoas, também dos nossos colaboradores, de interagir, de me preocupar. Sempre eu tô passando ali por todos os setores, vendo o que cada um precisa, vendo se eu posso servir, ajudar eles em algo também. Então, eu acho que da minha característica que seria isso. Pessoas e empatia. Maravilhoso. A palavra É o casamento perfeito, da não é Fabi mesmo? é servir, né? Servir. Eu sou aquela pessoa que, às vezes, quando o colaborador é novo e não me conhece, ele tem medo de mim. Ele me olha assim, né? E aí eu vejo e falo, cara, tá tudo bem, né? Beleza? Não tá de boa, já a Fabi, ela já consegue, né, interagir mais, tal. Claro, depois que acaba conhecendo, eu consigo quebrar essa barreira. Mas de início, normalmente, eles têm um pouco de medo. Sim. E dela, ela já consegue tá mais ali. A Fabi é aquela pessoa que, assim, você fala assim, nossa, que tênis bonito. Ela, tipo, tira e te dá. É praticamente isso. Resumindo, se fosse pra resumir, era mais ou menos isso. Que maravilhoso, né? E ela é essa pessoa com um coração E isso gigante, é muito assim. importante, né, Fabi? Hoje a gente vê que uma das coisas que mais faltam nas empresas é esse acolhimento. É a humanidade. Essa humanização, né? Humanização. De olhar que é óbvio que a gente quer o resultado, é óbvio que a gente quer chegar lá, mas no final das contas, não somos máquinas de vendas, máquinas de processos. Sim. Somos pessoas, Sim. né? E como a seres gente humanos. já trabalhou em muitas empresas também, tanto eu quanto ela, a gente sabe como que é estar do outro lado da moeda. A gente sabe o que é bom, o que a galera gosta, o que a galera não gosta. Então, claro, temos a empresa perfeita? Não, lógico que não. Mas a gente tenta, dentro do que a gente pode fazer o melhor possível. Então, uma coisa que a gente escuta muito porque nós somos uma fábrica. Fábricas normalmente são ambientes meio hostis. Assim, aquele ambiente meio pesado. Se você for lá na nossa fábrica, o ambiente não é pesado. As pessoas, inclusive, quando chegam lá, elas falam assim, eu trabalhei lá num outro lugar, numa outra fábrica. Nossa, lá era meio opressor, meio não sei o quê. Aqui é mais tranquilo, aqui eu sinto um ambiente mais leve, é mais pessoas, a gente tá preocupado realmente com as pessoas. Com Cara, tô com um problema em casa, irmão. Então vai lá, fica lá na sua casa, resolve o problema. Eu prefiro que você volte daqui 3 dias 100% do que você fique aqui 50%. Entendeu? A gente tem essa política, essa cultura. Essa cultura. De ser muito voltado para pessoas mesmo, porque a gente já teve do outro lado. A gente quer que as pessoas trabalhem numa empresa que a gente trabalharia.
também, isso é sabe? muito legal, né? Poder viver isso. Lá na Sales a gente fala que a gente é uma empresa para ser feliz, porque a gente passa tanto tempo do dia lá, que se for para ir lá e pra ser triste, meu Deus do céu, não dá, nem eu quero. Ontem mesmo eu sempre faço um onboard dos novos colaboradores. E é muito legal porque nesse onboarding, primeiro eu sempre faço igual você fez agora. Eu gosto de conhecer a história de cada um, gosto de conversar, porque assim, hoje eu já não faço mais parte do operacional da empresa. Há anos atrás não era assim, a gente era Severino, fazia de tudo um pouco. Então, cobra o escanteio, cabeceia, defende a bola, apita, vê no VAR. Torce. Ao mesmo tempo. Torce. Então, antigamente eu que fazia tudo recrutamento e seleção, mesmo com nenhum conhecimento, porque eu sou formada em administração e comércio exterior. A Fabi, ela já fez, tipo, num dia, acho que, sei lá, umas 15, 20 entrevistas em um dia só. É uma máquina. Meu Deus. Só que hoje eu já não faço mais isso. Então, eu gosto sempre de começar. Tanto que, assim, se eu tô andando pela empresa e já tenho alguma carinha nova, eu falo, não te conheço. Porque eu gravo o nome, a história da pessoa, enfim. E no onboard a gente consegue ter esse contato mais próximo. Então, eu tiro um tempo de mesa realmente com eles para conhecer a história de cada um, de onde veio, idade, família, se casar. Eu pergunto tudo, assim. Eu falo que eu sou curiosa, porque eu quero realmente saber quem são as pessoas. E nem sempre eu consigo fazer no dia 1 que a pessoa entra. Então, o mais legal também é isso, porque eles entram, ficam um período na empresa, e aí, tipo, um mês ou 20 dias, um mês, eu não deixo passar muito também. Mas aí eu sempre pergunto, e você foi bem acolhido? Aí eles respondem. Eu falo, gente, aqui é um ambiente seguro, pode falar. É junto uma turma, Mas, né? Uma turma. Ontem eu fiz com 17 pessoas. E eles falam, nossa, eu fiquei impressionado, porque uma empresa de suplementos, a comunicação, a receptividade de vocês é muito acolhedora. Então, aí eu consigo ver que está concretizando cada vez mais a nossa cultura, da empatia, da humanização também. Então, isso é muito legal. Muito legal mesmo, assim. Mas olha, isso foi construído, né, Fabi? Lá de trás. Vamos falar um pouco desse começo? Porque tem gente assistindo falando assim, gente, mas calma, vocês não estão entendendo. Eles são muito grandes e realmente são. E vão ser muito maiores ainda, né? Só que não começou assim. Então, eu queria que vocês me falassem um pouquinho de como que foi esse começo, sabe? Da onde que surgiu, eu conheço um pouco da história, porque a gente se encontrou numa viagem de forma muito inesperada. Não, essa daí foi demais, essa foi demais. A gente tava lá... É coisa de Deus, não tem como explicar. Não tem como Se a gente explicar. tivesse combinado... Não dava certo. A gente tá combinando de jantar aqui em São Paulo faz... Não tá dando. Sei lá quantos meses. 5 meses. E a gente não consegue. Exato. A gente tava lá em Zurique, na Suíça. Eu cheguei com meu marido no hotel... Foi assim, né? A gente tava chegando, vocês estavam saindo? Na mesma hora. Não chegamos Não, a gente check-in. chegou junto, no mesmo hotel, no mesmo horário, no check-in. E aí, a gente já se conhecia de um grupo de mastermind que a gente participava, junto com o Joel. Eu falei, Yuri, você tá aqui? Eu não conhecia a Fabi, né? Conheci a Fabi aquele dia. E aí, gente, a gente passou o dia inteiro passeando naquela cidade. Foi super legal, né? Andamos de patinete. Foi muito legal. Lá. A gente andou de patinete, a gente fez foto de drone. Comemos fundi. Deus deu um pôr do sol de presente pra gente. Nossa, maravilhoso. Lindo. E ali a gente se conectou, então a gente almoçou junto e eles me falaram um pouco da história. E foi muito inspirador, né? Pra mim e pro Daniel, né, dado o momento que a gente tá vivendo e tudo que a gente tá construindo, foi assim, como um bálsamo ouvir. Então eu queria que eles ouvissem um pouco. Conta um pouquinho dessa história, que daqui a pouco a gente vai fazer uma dinâmica muito legal. Então tá, vamos lá. Essa história... Hoje, quando eu vou contar essa história e eu olho pra trás... Às vezes eu falo, nossa, mas será que foi tudo isso mesmo? Porque a gente fica até assim... É difícil olhar para trás e lembrar desse dia 1 e conseguir ver que hoje a gente está vivendo algo, assim, extraordinário. Eu acho que a palavra não é nem o extraordinário, é sobrenatural. Porque já passou do natural faz tempo já. Que bom. Mas vamos lá. A história da Soldiers, ela começou em 2014, né? Como você bem falou. Então, em 2014, só para situar, eu tinha 21 anos, tá? Então, pensa, uma pessoa com 21 anos. Menino. 21 anos. E aí, eu descobri que eu ia ser pai com 21 anos, né? Super, hiper, mega planejado, vocês devem imaginar. Que hoje é o Davi, que é o amorzinho da minha vida, mas não foi planejado naquele momento, infelizmente, né? E eu sempre trabalhei no ramo de tecnologia, então já tinha passado por várias grandes empresas. Tinha aquela carreira padrão, sabe? Fui lá, fiz o curso técnico, depois fiz a faculdade, depois estava trabalhando, seguindo o script. E aí, em 2014,
eu descobri que eu ia ser pai e na sequência eu fui mandado embora. Então, meu filho nasceu em abril, em julho eu fui mandado embora. Tudo na sequência. Em 2014, teve aquela época que foi o impeachment da Dilma. O Brasil entrou numa mini recessão e as empresas naquela época não estavam contratando. Então, eu fui mandado embora, eu trabalhava na Samsung, que é lá em Alphaville. E aí, eu comecei a procurar emprego de novo, né? Nunca tinha sido mandado embora de forma abrupta, assim que nem aconteceu comigo, mas tudo bem, amém. E eu comecei a procurar emprego de novo e aí eu não achava. Não achava. E eu comecei a ficar desesperado, porque lembra que eu ia ser pai. E eu falei, meu Deus, não tinha patrimônio, não tinha dinheiro guardado, não tinha nada. A única coisa que eu tinha efetivamente era uma moto 125 cilindradas Burgman, uma scooter. Era a única coisa que eu efetivamente tinha. E aí, ok. Eu, nesse desespero de não conseguir arrumar uma fonte de renda, eu falei, eu preciso dar um jeito nesse negócio aqui. Eu preciso dar uma forma de conseguir arrumar um dinheiro, nem que seja mínimo. E aí, um belo dia, eu sempre gostei de academia, sempre fui praticante de musculação desde os 14 anos, e eu ganhei uma consulta com um nutricionista. E aí eu cheguei nesse nutricionista, como todo bom nutricionista, ele me passou aquela lista de suplementos para tomar, e eu fui sincero com ele e falei, cara, eu não tenho dinheiro agora, tô numa situação meio complicada e tal. Ele falou assim, não, mas ó, tem um lugar lá no centro de São Paulo que eles vendem a granel. Normalmente eles só vendem para CNPJ, mas como a sua quantidade é pequenininha, vai lá, fala que eu te indiquei. Sabe aquele que pega na concha, assim, coloca? Bota no saquinho. E aí eles vão vender para você. Aí eu falei, beleza, vamos lá, né? Se é baratinho, vamos lá. E aí peguei minha motoca, fui lá, cheguei, falei, minha listinha no supermercado, eu quero creatina, glutamina, Aí o cara me passou ali, quando eu vi o preço, eu falei, gente... O negócio tem uma coisa errada aqui. Eu tava acostumado a pagar R$100 numa creatina. Cheguei lá, o cara tava me vendendo por 50. Eu falei, nossa, mas metade do preço? Será que isso é bom? Errado, Será ou que tá muito funciona? certo, Será que né? presta esse negócio? Eu falei, bom, vou comprar pra mim, vou testar. Eu já era acostumado, já treinava ali há 7 anos. Vou testar. Se os produtos forem bons, né? Beleza, achei uma fonte interessante. E aí, comprei os produtos, comecei a consumir e eu falei, não, pera lá, esse produto aqui é tão bom quanto, ou até melhor. Eu lembro que a Whey, eu olhei a tabela da Whey, era melhor do que a Whey que eu estava acostumado a usar, porque não tinha aroma e ela tinha mais proteínas, era pura. Aí eu falei, nossa, esse produto é bom, hein? Interessante. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu, com a minha cabeça de vendedor, sempre fui vendedor desde criança, fazia rolo, trocava figurinha por correntinha de ouro, sempre tive esse viés de venda, vendia as coisas antigas em casa, sabe? Sempre fui assim. E aí eu falei, eu vou começar a oferecer isso para as pessoas. E aí cheguei na academia, chegava lá, oi Dani, tudo bem? Você tá precisando de uma creatina? Aí eu sabia que, a minha tá acabando. Eu falava, então, eu tenho uma creatina, interessante. Aí a pessoa falava, mas quanto que é? Aí eu falava, R$80. Eu sabia que você pagava 100, porque eu também pagava 100. E aí você falava assim, nossa, mas R$80, 20% mais barato, né? E aí eu falava, mas que creatina que é essa? Eu falei, não, é uma fonte que eu tenho e tal, né? Aquele negócio parece meio obscuro assim. Não, é uma fonte que eu tenho. Aí o cara, mas é boa mesmo? Eu falei, não, é boa. Que marca que é? Não, é que a gente pega em quantidade, né? Dava um somebody love ali na pessoa. Eu falava, mas você confia em mim? Eu falava, não, eu confio em você. Eu falei, então, o produto é bom. Eu falei, então eu vou querer. Aí a pessoa nessa época, 2014, não tinha Pix, né? Então ela dava o dinheiro físico normalmente. Ia lá comprar. E aí eu pegava, eu treinava à noite nessa época, pegava o dinheiro da Dani à noite. Amanhã eu ia lá no comprava centro o produto por R$50, entregava pra você e uau! Magicamente eu ganhei R$30. E foi assim que foram feitas as primeiras vendas da Soldiers. Esses dias, inclusive, a gente fez um treinão coletivo na Ironberg e um amigo meu muito antigo, da época de faculdade, ele foi. E aí a gente conversando ali, eu tava vendo a conversa com ele no WhatsApp, eu achei um pedido dele, dessa época. E ele foi um dos primeiros clientes. Aí a gente tava dando risada. Falei, cara, lembra desse pedido aqui e tal? Foi em 2015 esse pedido que ele fez. E é exatamente nesse modelo aí. Ia lá, pegava, levava e tal. E eu comecei a fazer isso. E aos poucos eu percebi que o produto
vendia. E eu comecei a ter uma rendinha. Então, para quem tava sem dinheiro totalmente, pô, vender 3, 4, então R$100, R$200. E o negócio começou a melhorar perto da situação que eu tava zerado, né? E aí eu falei, nossa, interessante, né? E eu costumo dizer que vendas é o negócio mais democrático que existe. Porque não precisa de uma ciência da NASA. Comprou por 50, vendeu por 80, ganhou dinheiro. Uau! É muito simples. Simples como isso, né? Simples, não é? Simples. Sim. E eu, com a minha cabeça de tecnologia, falei, bom, produto vende, as pessoas se interessam, eu vou colocar para vender online. Então, em 2016, mais ou menos, eu comecei a fazer as primeiras vendas online. O primeiro canal de vendas foi o Mercado Livre, que era o maior que tinha na época, um dos mais conhecidos. Coloquei para vender lá. E aí, quando eu coloquei para vender, a primeira coisa que surgiu foi a necessidade de ter uma marca, porque eu precisava de foto do produto. E aí, uma embalagem transparente, falei, caramba, como que a gente vai fazer esse negócio, né? E aí comecei a pensar ali, e todo mundo pergunta de onde que surgiu esse nome, Soldiers, eu falo, não sei, veio de Deus. Porque eu não tenho explicação pra isso. A galera pensa que você serviu o exército. O pessoal acha que eu era do exército. Alguém na família. Mas não era assim. A gente tava naquele brainstorm ali, o que nome poderia colocar... E aí, Soldiers, não sei o que eu vi que me veio esse nome, eu pesquisei, Soldiers Nutrition, e não tinha. Eu falei, é esse. E acabou ficando. Então, com esse nome, a gente começou a fazer as primeiras vendas online ali em 2016. E o mais engraçado de tudo é que dessa forma que a gente vendia em 2016, é exatamente a forma que a gente vende até hoje. Claro, aperfeiçoamos, aprimoramos, mas o modelo de negócio é exatamente igual, que é o D2C. Que é direto da fábrica para o consumidor final. Isso faz com que a gente venda um produto com uma qualidade maravilhosa, porque a gente sabe o que tem ali dentro, a gente vai buscar os melhores ingredientes nos melhores fornecedores, com um preço muito bom, e a gente vende isso para a pessoa direto, o cliente final, sem passar por revendedor, distribuidor, lojista. Então corta tudo isso que tem no meio e a gente oferece para a pessoa um produto que a gente consegue garantir o que tem dentro por um preço melhor do que ela pagaria normalmente nos canais normais. Então, esse foi o começo da Soldiers ali em... Caramba! Deu os primeiros passos, né, que foi de 2014 a 2016. E de 2014 a 2016 você ficou vendendo você. Depois você começou a embalar. Fiquei vendendo. Você chegou a ter time de vendas? Ou algumas pessoas que te ajudavam ou não? O time de vendas foi o Joe. Não, teve uma pessoa... Você também é seu time de vendas? Tá vendo? Ó, tem solução. O pessoal às vezes olha hoje e acha que começamos com um business plan perfeito, com uma estrutura. Mas, gente, pelo amor de Deus, tinha que fazer tudo. Mas tinha uma pessoa que me ajudou muito nessa época, não no início, mas logo depois de um tempo, que foi a minha irmã. Porque nessa época eu morava na casa dos meus pais e eu comecei a fazer os pedidos ali, o negócio começou a acontecer, vendas online. E nessa época ela tinha sido mandada embora também, ela estava em casa sem fazer nada. E para quem me conhece sabe da minha habilidade manual, assim, exímia. E eu precisava minimamente pegar os produtos, fechar, pôr numa caixa, pôr uma etiqueta, né? Fazer ali as atividades manuais. Sim. E aí assim, para fazer 5 caixas eu demorava 5 horas, era mais ou menos isso. Só que eu também tinha que buscar o produto, responder o cliente, levar no correio, tinha que fazer tudo. E aí, minha irmã em casa, eu comecei a falar pra ela, falei, Thaís, me ajuda aqui a fazer essas caixas aqui, né? Vamos lá, imprime as etiquetas ali pra mim. E comecei, né? E aí ela tava em casa, começou a ajudar, e depois eu falei, vou trabalhar com você e tal. E ela entrou pra empresa e ela trabalhou com a gente até 2018 ou 2019, né? Se eu não me engano. 2018. Até 2018 ela trabalhou com a gente ali e foi super importante. Então, porque aí eu já não tava mais sozinho, né? Já tinha uma pessoa pra me ajudar ali. Então, quando eu não tá, eu mais um cara digital, então a parte de criar anúncios e responder os clientes e pagar as contas, isso eu fazia. E ela cuidava mais da parte operacional ali do dia a dia, dos envios, dos pedidos, né? Sim. Então a gente meio que dividiu assim e fomos indo. Tá, legal. Eu fico pensando no que as pessoas em casa estão assistindo e pensando, né? Porque daí fala assim, nossa, começou assim. Aí depois de 2016 colocou no site, começou a vender no site, o negócio bombou. Hoje é a maior referência do Brasil. Vai pro mundo inteiro, porque a gente sabe que já tá indo. Mas assim, como é que foi sair da camada, ser um vendedor de creatina que empacotava e vendia para se tornar um empresário? Tem uma jornada, né?
Pra Tem. sair desse lugar e entender que ser dono de empresa é outra história. É. Uma coisa é ser o vendedor, é o cara do eu presa que vai lá e faz. Outra coisa é hoje ter uma fábrica da grandiosidade que vocês têm, num volume de vendas que vocês têm, com uma logística, cara, gigante no Brasil inteiro. Tem um salto aí desse lugar para esse novo lugar. Sim. Qual foi o momento que você mais se viu tendo que desenvolver habilidades de empresários que você não sabia como fazer? Tá. Aonde que começou a ficar difícil? Eu vou contar o maior erro que eu cometi durante essa trajetória e como que isso me ensinou a não cometê-lo novamente e abriu minha cabeça para essa visão de empreendedor de verdade, tá? Tá. Então, vamos lá. 2015, 2016, né? Tava ali vendendo online. Em 2017, final de 2017, pela primeira vez, eu olhei e falei, estamos ganhando dinheiro. 2017. Ó, 2017, gente, calma, 14, 15, 16, 4 17. anos, tá bom? Mas assim, não era grande Não é- dinheiro não é um tá? dinheiro Mas pra quem já, não era tinha dinheiro. nada, né? Pô, vim de uma família, tipo, nunca passei fome, nada do tipo, mas também não tive nada extraordinário, entendeu? Era sempre ali, tipo, né, no limite as coisas. E aí, em 2017, eu me olhei a primeira vez. Em 2017, eu tinha 24 anos, era muito novo ainda. Falei, tô ganhando dinheiro, meu Deus. E aí, eu e a minha irmã, nessa época, olhamos um pro outro, porque o que eu fui fazer? Além disso, né? Quando eu tava com a minha irmã ali e as coisas estavam funcionando e eu vi que a empresa estava rodando, eu recebi uma oportunidade muito boa para voltar a trabalhar com TI. E aí eu conversei com ela, falei, Thaís, o que você acha tal? Você consegue segurar aí durante o dia? Eu chego à noite, final de semana, e a gente desenrola. Por quê? Aí eu não tiro tanto dinheiro da empresa, a gente reinveste o dinheiro na empresa e vamos acelerar. Beleza, assim eu fui. Trabalhei 2016, 2017 nesse modo Július. E aí em 2017, quando eu olhei nessa... foi quando a gente se conheceu. Exatamente. Foi quando... eu já ia 2017. perguntar A isso. gente vai chegar nesse ponto que aí é uma outra caixa que a gente tem que falar só dela. Tá. E aí, 2017, eu tinha 2 empregos, então, a Soldiers indo bem, eu tava indo bem profissionalmente também. Então, eu falei, tô ganhando dinheiro, tal. Tirei férias. E aí, eu e a minha irmã olhamos um pro outro e falamos, vamos levar a mãe pros Estados Unidos? Minha mãe, numa origem mega humilde, minha mãe, sim, passou fome, tirou areia do rio, nível hard, assim. E aí, vamos levar a mãe pros Estados Unidos? Ela, nossa, ela vai pirar e tal. E a gente ficou naquela, não, vamos. Aí, falamos pra ela ficou mesmo, não, mãe, fica tranquila que a gente vai pagar tudo. Teu filho, mãe, venceu na vida. Esquece. Zona Leste venceu. E aí a gente foi e comprou uma viagem para os Estados Unidos, fomos para Califórnia, fomos para Vegas, foi super legal. Só que o que eu fiz para comprar essa viagem? A gente simplesmente pegou o caixa da empresa, assaltou, quebrou o cofrinho, pegou o dinheiro. Na época eu estimo aí que a gente deva ter pego, acho que uns 150 mil reais, tá? Cara, uma viagem de alto estilo já, hein, rapaz? Não, foi. Essa viagem Caraca, aí foi show, há show. 10 anos atrás. Mas 3 pessoas, né? Então, 3 pessoas, acho que quase 20 dias nos Estados Unidos. Então, tipo, foi um negócio legal, assim. Sim. E aí fomos viajar, cometemos esse crime. Fomos viajar, foi super, hiper, mega legal. Só que aí eu vou te falar o que aconteceu depois de bom e ruim em relação a isso. Primeiro eu vou falar de ruim. Tá. Obviamente, eu tirei esse dinheiro, a conta não chegou no dia seguinte. Então, para quem empreende, tenha muito cuidado com isso. Porque se você fizer, não é no dia seguinte que você vai sentir o impacto. Você vai fazer, aí passou 1, 2, 3 meses, você vai falar assim, deu nada. Tá de boa, a empresa se regenera, parece, né? O pessoal tem essa... Não, a empresa aqui é diferente e tal. Tô dando risada. Mas é verdade, né? É isso Só que que as pessoas... Não, depois a gente corre, vai faturar mais, a gente tá crescendo, Tem vai dar tudo crescendo, Faz certo. promoção. Só que a conta chegou. A conta A chegou. hora que olhou pro fluxo de caixa e falou, gente, aconteceu alguma A coisa. conta chegou ali pra 2019. Em 2019 a conta começou Isso a bater. foi, calma aí, isso foi 2017. É que foi finalzinho de 17, Tá bom, né? 18, Comecinho vai. 18, Começo de 19 a 18. conta bateu, mas 19 calma a aí. conta bateu. Como? Por quê? 19 a conta bateu por quê? A gente já...
pensa que eu tirei esse dinheiro e aí, aos poucos, a empresa começou a ficar ali meio, pô, não tinha tanto dinheiro para comprar, eu começou a ficar meio apertadinho e tal. Não tinha dívida nessa época, mas já começou a ficar um negócio meio apertado. Só que o que aconteceu no começo de 2020? Pandemia. Então, de uma situação ali onde a empresa ela já estava mais ou menos, não estava terrível, mas estava mais ou menos. Quando chegou a pandemia, que tudo fechou, que as academias fecharam, que os clientes pararam de comprar e a gente sem caixa, o que aconteceu? Tome. Bingo. Tome. Aí levamos a maior porrada da história. Então, aí é a parte ruim, tá? Eu vou voltar na história só pra contar a parte boa. Também porque teve algo... E eu faria isso tudo de novo por conta disso de bom que aconteceu. Tá bom. A minha mãe, ela ficou muito doente logo quando a gente voltou de viagem, que foi no comecinho de 2018. Ela descobriu que ela estava com câncer pela 3ª vez. Caramba. E ela faleceu em 2022. E essa oportunidade que a gente teve em 2017 foi a última vez que a gente teve a chance de viajar com ela com saúde. Porque ela viveu até 2022, assim, né? Viveu mais 5 anos, mas não tinha condição de ir nem na esquina. Muitas vezes ela nem andava. Então, foi bem difícil. E aí eu olho pra trás e falo assim, sim, cometi um crime pensando no lado empresarial, mas se eu pudesse hoje cometer esse crime mais 1000 vezes, se hoje eu pudesse voltar pro zero pra poder fazer essa viagem de novo com a minha mãe, sem dúvidas eu faria, porque ela faleceu. Então aí entra um ponto pra gente considerar muito também. Não que eu tô estimulando as pessoas a cometerem esse erro, pelo amor de Deus. Mas a gente, às vezes, assim, pensar que, né... Fala, mas não pode e tal. Mas e numa situação dessa, você não faria isso? Com certeza. Então a gente vê que... É porque tem memórias que o dinheiro não é capaz de comprar, né? É impossível. Não Todo dá. dinheiro do mundo nunca vai comprar, né? E ela era apaixonada nessa viagem. Acho que até os últimos dias, assim... Antes dela falecer, a gente não tinha conseguido ainda ir. Eu, né, na verdade. Porque depois eu vou contar minha parte da história. E ela falava, Fabi, você tem que ir para os Estados Unidos, você não tá entendendo. Nossa, aquelas ruas, aquele lugar. Sim, foi a viagem da vida dela. Ela Que falava maravilhoso. muito, assim, ela ficou muito feliz. Ela falava pra todo mundo Ela essa falava viagem. pra todo mundo. Ela ficou tipo assim, nossa, zerei o game, sabe? Assim, ó, resumindo, empreender envolve muitas coisas. A gente faz umas besteiras, mas Deus é tão misericordioso. Que até nas besteiras... Até nas besteiras ele traz uma bênção, sabe? Exatamente. Então, assim, temos que pensar, lógico, mas ele sabe todas as coisas, né? Exatamente. Ele sabe a esse nossa é o ponto, finitude, né? a nossa limitação e tudo. Temos que pensar, temos que calcular, Sim. temos que tomar cuidado, temos que ser prudentes, Sim. mas até na imprudência Deus age. Olha que impressionante, né? Exato, impressionante. E aí, em 2020, aí eu vou conectar com a parte da Fabi, porque em 2020, quando chegou a pandemia, passamos pelo momento mais difícil. Voltando só um pouquinho, eu conheci a Fabi em 2017. Que foi nessa época linda, maravilhosa. Ela me conheceu, tava top, tava tudo... Com 2 empregos. 2 empregos, tava lindo, maravilhoso, né? E aí a gente começou a namorar no finalzinho de 2017. Foi bem na época que eu larguei o emprego que eu tinha de CLT e aí eu fui me dedicar só a Soldiers, né? Então, durante 2017 até 2020, ela assistiu a Soldiers de fora, através de mim, porque eu tava lá trabalhando. E aí ela acompanhava, porque tava comigo ali, mas ela tinha as coisas dela, o emprego dela, lá. Então, tipo assim, era namorado. Meio que, né, tava ali, mas cada um no seu quadrado. E aí, em 2020, né, que aí eu vou deixar ela contar. Que ela conta melhor do que eu essa parte. Porque se eu contar, ela vai me dar bronca. Ela vai falar que eu esqueci alguma coisa. Bom, 2017 se conheceram, ficaram até 2020 ali como namorados, você assistindo os bastidores, né, da Soldiers aí crescendo. Que horas que foi que você tomou a decisão de ir com ele nesse barco? O que fez você acreditar nisso? Porque assim, tava indo legal, Sim. mas você também tinha uma história, né? Sim. E obviamente quando junta tudo, essas coisas aí, mostra que o negócio tá ficando muito sério, né? Então, e depois ainda tem outra pergunta que eu quero saber aqui desse empreender em casal. Que eu tenho certeza que tem muita gente aí que também passa por isso. Vai, como é que foi isso? Bom... antes de vir para Soldier, eu já estava trabalhando com a minha sogra. A gente estava empreendendo juntas. Minha sogra, ela foi esteticista durante 20 anos. Ela fazia drenagem, sobrancelha, enfim. De tudo, né? De tudo. Minha sogra fazia Massagem, de tudo. limpeza de pele. Corporal, facial. Sim. E ela era apaixonada nisso.
E aí, antes de vir para trabalhar com estética com ela, eu trabalhava com vendas. Eu vendia soluções corporativas para treinamentos de coaching dentro das empresas e tudo mais. Comecei a trabalhar muito cedo também. Sempre gostei de ter minha independência, meu dinheirinho. Então, com 13 anos, já comecei a trabalhar. Cada dia eu descubro um lugar novo que ela já trabalhou já. Porque esses dias ela... Percebeu que eu já trabalhei num açougue? Eu falei, como no assim? caixa do açougue. Aí ela trabalhou no açougue, no escritório de Gráfica. advocacia, na gráfica, Babá, na babá, diarista. Costura. Aí eu falei, não, você já trabalhou de tudo, né? Há muitas habilidades. É muita. Como que é? Eu falei que a minha carreira é carreira mosaico. Tem um pedacinho de cada coisa, né? Exato. E aí, antes, foi esse meu último emprego como CLT. E aí, eu não tava muito bem nesse emprego, enfim. E minha sogra vendo isso, ela falou, Farra, isso era 2018 já. 2018, Ela falou, por que você não faz um curso na área de estética e vem trabalhar comigo? Eu falei, sogra, eu nunca pensei em trabalhar com isso. O que eu vou fazer? Não tem como fazer uma faculdade agora. Vai demorar muito. E aí, tava na moda, aqueles cílios fio a fio, né? 2017, 18, acho que foi quando explodiu, assim, né? Foi. 16, 17. E aí, eu fiz um curso, me apaixonei. E aí, eu gostei muito. E fui trabalhar com ela. Fiquei 2 anos fazendo extensão de cílios, sobrancelha. Depois fui fazer volume russo também. E aí, ficamos... Porque ela já tinha toda a estrutura, já tinha a sala. Então, meu investimento foi quase que só o material e a mão de obra. Então, pra mim, foi perfeito. E aí, só que veio a pandemia, né? E aí, as minhas clientes já não queriam mais fazer cílios pra ficar em casa. Porque era uma época que as empresas estavam dando muito home office. E aí, beleza. Eu e o Yuri olhamos pra isso. E aí, a Soldiers também tava muito mal das pernas, né? A gente tava vendendo muito pouco nessa época. E a gente só namorava. E aí, tudo começou a caminhar pra gente se posicionar, né? A palavra, acho que de 2020 pra cá, sempre foi muito posicionamento. E aí, a gente decidiu casar. Assim, do começo não foi muito romântico, na verdade. Nesse meio tempo também, tive alguns problemas na minha casa. Morei com a minha mãe e com meu padrasto desde meus 9 anos. E aí eu fui expulsa de casa. E a gente falou, acho que a gente precisa se mexer. Então, vamos casar. E aí a gente resolveu casar e ir embora do Brasil. Solução ideal. Gente, quando tá tudo desandando, vocês aqui juntam os panos e bora. Eu costumo dizer que eu fico imaginando Deus olhando e falando assim... Não é assim. Não é assim. Não é. Outra coisa pra vocês. Deixa de ser cabeção. Vai na minha, que vocês vão... Confia. Exatamente. Porque você acha que a gente tivesse ido pros Estados Unidos, gente? Pelo amor de Deus. American Dream. Instalar a janela e ela fazer faxina. De pedreiro. Não ia. Eu não Aonde conseguia que embalar foi? a caixa de papelão. Como que eu ia pôr a janela? É verdade. Ai, meu Deus. E aí? E aí... Vamos pra lá, bora tirar os vamos pra vistos. lá. E aí acho que foi fevereiro de 2020, a gente casou no civil. E a gente já tinha 2 amigos morando fora, um casal de amigos. A gente sempre conta eles na nossa história. Eles estão lá hoje, até hoje, estão super bem, graças a Deus. Agora eles estão bem. Agora eles estão bem, mas passaram muito perrengue também. Faz parte. Né? E aí a gente falou, então vamos pra lá. O Yuri já tinha visto, né? Eu tinha feito essa viagem aí. O Yuri já A viagem do crime já tava... já tinha tudo visto. E eu sou uma pessoa muito transparente. Então, eu acho que quando eu fui tirar o visto, devia estar estampado na minha cara que eu queria ir embora. Acho que devia estar na minha testa. Bem, Queria ir qual o embora. objetivo da viagem turismo? Não, tô indo pra morar mesmo. Tô indo Não, pra Fabi, morar. se você der um presente pra ela que ela não gostar, você vai perceber na hora. Instantâneo. Eu tenho esse Não tem como... Esse desafio. defeitinho, esse desafio aí pra poder trabalhar. Mas enfim. E aí eu tava, acho que assim, no desespero realmente, porque assim, já tava tudo planejado. A gente deixaria a empresa com um amigo do Yuri, que, né, a empresa realmente deixaria de existir rapidamente. Não, sério. Um plano magnífico. Não, assim, acho que Deus nesse dia olhava pra baixo e falou, não é possível. E aí eu tava treinando uma moça pra atender as minhas clientes, as poucas, né, que queriam ainda fazer cílios lá no estúdio e tudo mais. E a gente ia no final de abril de 2020. Assim, a gente realmente tava tudo planejado pra ir embora. Começando a vender carro, tudo. Tudo, o carro só. Que era tudo que tinha. Porque não tinha nem casa. Porque eu tinha sido expulsa, só tinha a casa da minha sogra pra gente morar. Então não tinha. A gente tinha o carro. E aí beleza. Fui tirar o visto. Foi negado.
na mesma hora. Chorei horrores, assim, foi muito desesperador, porque pra mim, a solução das nossas vidas estava na minha mão, naquele momento. Então, eu senti que eu falhei, né, que eu fracassei naquele momento, mas enfim, não era pra ser. A gente sabe que a gente faz uns planos, a gente faz os nossos planos, mas os planos de Deus são muito melhores e maiores que os nossos. E aí não deu certo. E aí, 2 semanas depois, o consulado fechou. Porque daí a gente ia pegar um despachante pra tentar de novo o visto, pra aplicar de novo. Fechou tudo. Ou seja, não era pra gente ir. Só que na época, hoje a gente conta essa história e ri. Fala, nossa, graças a Deus que não deu certo. Mas na época, desespero total. Meu Deus, não é possível que a gente casou, que estamos fazendo tudo certinho. O que tá acontecendo? E aí a gente ficou bem desesperado, só que a gente sentou e conversou. Então agora, nosso plano A até o Z é fazer a Soldiers dar certo. Porque naquele momento era a única coisa que a gente tinha. E aí, nesse momento, foi onde a gente conversou. E aí, eu decidi, porque eu já não tinha muitas clientes, então eu tava basicamente sem fazer nada. Sem renda, sem trabalho. Então, eu falei, então, vamos juntos, os dois. E minha sogra incentivou muito a gente. Na verdade, deu até uns puxão de orelha. Ela era brava. Ela era brava. E aí, a gente, nesse momento também, a Soldiers, ela tava na casa da minha cunhada, emprestada. E aí, bem nesse mesmo momento, minha cunhada também pediu a casa dela pra ela começar a reformar, porque ela ia casar e tudo mais. E aí a gente falou, meu Deus, a gente fala que a gente chegou no fundo do poço, cavou mais um pouquinho. Mas foi tudo do jeito que tinha. Até aqui. Mas foi tudo chegou, isso que eu ia perguntar. Muita Esse dívida. fundo do poço chegou a ter dívida, Chegou. assim. Muita. Valor considerável. Considerável, assim, a gente estava endividado. Nesse momento, a gente teve que arrumar um lugar para pôr a empresa, só que a gente não tinha nem como pagar um aluguel. Tinha uma única funcionária que trabalhava com a gente, ela ficou, período da Soldiers aí, de 7 anos, mais ou menos. Foi guerreira de fé. Ela foi. E eram nós 3, né? E aí, a gente acabamos arrumando um lugar que a gente apelidou de caverna, porque era bem precário esse lugar. Mas, enfim, era o que a gente poderia pagar naquele momento, quer dizer... Malemar, mas a gente tinha que colocar nossa estrutura, mas era uma estrutura enxuta, né? Era uma impressora, 10 prateleiras. Mesa, uma balança. Uma cadeira pra sentar, descansar uma cadeira, e Isso. era isso. E então a gente foi fazer de tudo. Aí nesse momento, o Yuri voltou a ser motoboy, aí foi a época que eu te falei que daí virou um Severino mesmo. Aí eu fazia pedido, produto, vendas. O Yuri ficava sempre na parte da internet, que daí essa parte é melhor com ele. E eu sempre do operacional. E aí fazia de tudo. Tudo. A gente fez faxina. Porque assim, tudo que era e assim, custo... né, deixa eu só cortar aqui. Gente, isso foi em 2020, gente. Isso 2020. Isso faz 4 anos, gente. 4. 5 agora, né? 5 agora. Assim, se você perguntar a nossa... Meu Deus, gente, é inacreditável. Não, se você perguntar pra nós o tempo, de 2020 pra cá, já se passaram 10 anos, né, amor? Nossa, pra nós. mínimo. Acho que No 10, mínimo, no mínimo, mais. assim, sério. Porque foi muita coisa assim. Hoje a gente conta bem resumido, assim. Tá. Mas o processo foi difícil. Mas aí foi uma época de muito amadurecimento, que foi a pergunta que você fez anteriormente, né? Sim. Aí a gente teve que acionar o modo empresário de verdade. Aí não dava mais pra brincar, porque a gente tava numa situação... Não era por sonho, era por Não. necessidade nesse Necessidade, momento, né? Muita Muita. resiliência também, porque foram dias muito difíceis, né? A gente basicamente trabalhava, aí tem gente que pergunta, mas vocês sonhavam em estar... Não, naquele momento a gente trabalhava um dia por vez. Tipo, vamos entregar as vendas de hoje, vamos fazer os pedidos de hoje, e amanhã é um novo dia. E foi um momento também que a gente se aproximou e se conectou muito com Deus, né? Foi um momento que a gente teve esse posicionamento na nossa área espiritual. O Yuri sempre fala que nós somos um pilar, né? De 3, como que é? Fala aí, você fala melhor que eu. Eu costumo dizer que nós somos divididos em 3 partes. Corpo, mente e espírito. Tem muita gente que fala sobre isso. Então, eu vou fazer uma analogia e trazer como se a nossa vida fosse um tripé. Então, ele é apoiado em 3 áreas, certo? Se alguma dessas áreas falhar, o tripé, ele corre o risco de cair, certo? Saúde. Se falhar a saúde, complica, né? Se falhar a mente ali, também complica. E o espírito? O que a gente está fazendo para cuidar do espírito, né? Muitas vezes é uma provocação que a gente tem que se fazer. Então, nesse momento... que ela comentou em 2020, a gente estava trabalhando o máximo que dava, estudando, e YouTube, e vendo live, e correndo atrás. Então, assim, a nossa mente estava preparada para fazer o negócio acontecer.
Nosso corpo estava preparado também. A gente estava treinando, se alimentando bem, na dieta, estava disposto, estava tudo bem. E a parte espiritual? Fazendo nada. E aí a gente falou assim, a gente precisa dar atenção para a parte espiritual. E, Dani, é como se a gente tivesse ligado essa televisão na tomada. É isso que aconteceu na nossa vida. A televisão estava desligada, não estava aparecendo nada. A hora que a gente conectou, foi assim, on e off. Instantâneo. Antes e depois. Foi instantâneo. Não tô falando de pessoas que, Jesus é um negócio automático. Não, mas é porque era isso que faltava pra gente naquele momento. A gente já tava fazendo todo o resto. Toda a parte natural tava sendo feito. Faltava a parte sobrenatural. Porque quando você olha pra 5 anos pra trás, como você mesmo falou... 4. É impossível. 4 anos. É impossível. Quando a gente conta essa história para pessoas que muitas vezes não acreditam em Deus ou não têm, né, uma fé, elas perguntam muito, porque elas não conseguem entender. E a gente também muitas vezes não consegue entender, porque fomos muito para cima, corremos atrás e a gente se esforçou, mas foi desproporcional, Dani. A gente fez um esforço para ter um resultado 10 vezes menor do que a gente tem hoje. Não, e olha que interessante. Gente, isso é tão poderoso que a gente está falando aqui. Eu acho que quem está ouvindo... Deixa eu tentar traduzir um pouco o que está vindo na minha mente. Porque, olha, vocês ficaram de 2014 com o negócio até 2020, são 6 anos. São 6 anos aprendendo, vendendo, embalando, construindo. Maturando. 6 anos ali, ó. 6 anos. Dificuldade, volta, trabalha paralelo, vem, chama a irmã para ajudar. 6 anos. Em 4 anos, que foi menos tempo do que os 6. Então, imagina, pega os 10 que vocês têm de história. Né? Os 6 foram ali os primeiros que praticamente as coisas iam bem, mas muito na medida que talvez uma empresa é o normal das empresas, né? Porque começa muita dificuldade, a gente é o Severino, a gente faz tudo. Nossa, 30 anos para o negócio falar, realmente agora a gente tomou essa proporção, sabe? Mas houve algumas coisas muito efetivas e muito poderosas na jornada de vocês que saiu do normal. Isso tá claro, né? Óbvio que vocês fizeram a nossa parte, né? E quando a gente faz a nossa parte, Deus faz a dele. Mas para mim ficou muito claro que em 2020 foi algo extraordinário. Que talvez vocês não estavam fazendo nos 6 primeiros anos. Sim. Se vocês tivessem acordado disso antes, é óbvio que tudo tem que acontecer no tempo que tem que acontecer. Sim. Mas quando aconteceu e vocês tiveram esse relacionamento, que vocês vão falar agora, o que vocês fizeram em 2020, na prática, que trouxe esse sobrenatural? Mas quando vocês sentiram isso, vocês não tiveram a sensação de que, cara, por que a gente não fez isso antes? Com certeza. E o que eu quero dizer é o seguinte, tem tanta gente que tem desafios muito grandes em empreender. E tem muito a ver também com a minha jornada, né? Porque eu também fiquei muitos anos vendendo, tinha resultado, tinha sucesso, mas realmente no momento mais difícil da minha vida, que foi quando eu busquei de verdade, da forma mais profunda a Deus, foi quando as coisas sobrenaturais também começaram a acontecer. E eu sinto que muitas pessoas têm uma certa resistência. Até eu tinha. Porque eu achava que era minha responsabilidade. Sabe? Eu não tinha tanta humildade de ficar pedindo ajuda, porque era eu que tinha que fazer. Ué, não sou eu que quero fazer? Então vai lá e faz. Autorresponsabilidade ao extremo. Ao extremo. Autorresponsabilidade ao extremo. Mas às vezes Deus permite que a gente chegue num lugar onde você não vê mais expectativa, onde só te resta falar assim, tá bom, já deu, eu não consigo mais, agora eu realmente preciso de ajuda. Aí ele fala, nossa, eu tava aqui 6 anos esperando, tá bom, posso agora? Posso. Posso botar a mão? Exato, e eu acho que é isso que eu quero trazer de reflexão, se você tá empreendendo, se você tá passando por um momento difícil, se você tá batendo muito cabeça, se você acha que você já deveria estar no lugar mais alto pelo esforço que você faz, será que não é isso que tá te faltando? Será que não é reconhecer que existe uma sabedoria maior que está disponível e é de graça, o que é muito maravilhoso, né? Criaturas e não somos criadores. Exatamente. Eu olho hoje, Dani, e para nossa vida e para a forma como a gente conduz os negócios, porque você sabe, empreender não é fácil, é desafiador, é pressão todos os dias, só que você ter alguém que conhece tudo, que conhece o passado, que conhece o futuro e que te chama de filho, e que você pode consultar gratuitamente a qualquer momento para tomar as melhores decisões, por que a gente não faz isso? Nossa, isso é confortador. Eu olho para trás e eu falo, gente, e também ao redor, eu falo, eu não sei como as outras pessoas
lidam com os desafios. Eu não sei. Porque quando eu tenho um desafio, quando eu tenho encruzilhada, eu já falo, Deus, sou eu de novo. Aqui, Tô ó, aqui. Deus me fala direita ou esquerda. Ó, Deus, tô numa situação aqui que eu já fiz o que dava pra fazer. Agora é com você, eu vou descansar e vou entregar na sua mão. Me ajuda. Eu preciso de ajuda. Me direciona. Só que isso é o tempo todo. É o dia todo. É 24 horas. Eu fico imaginando, se a gente não tivesse isso e tivesse que decidir tudo da nossa cabeça, Como quando você seria? você não aguenta. Você fica maluco. Você Sim. fica maluco, porque não tem condição. Tá. De forma prática, o que vocês fizeram? O que aconteceu em 2020 que vocês realmente começaram a ver o mover das coisas, ter sabedoria, ter discernimento? E onde que vocês chegaram agora? Né? Tem gente que não tem noção do tamanho que vocês são. E é legal trazer essa noção. Não com o objetivo de se aparecer, porque eu sei que vocês não são assim, mas como objetivo de testemunhar sobre como o pouco de tempo com sabedoria pode trazer resultados extraordinários. Exato. O tempo humano, ele não é medido da mesma forma que o tempo divino. Não. Né? E por mais que a gente esteja falando de negócios, e a gente acredita nisso porque eles trabalham bem e trabalham de forma intencional e são muito competentes, tem fatores que são externos a isso. Então, a gente pode falar sobre pode falar sobre a competência, a gente vai falar sobre negócio, sobre boas decisões, sobre liderança, mas o fator mesmo preponderante, a gente quer dar uma ênfase aqui, porque eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Fala aí, 2020, o que vocês fizeram? Depois, daqui a pouco vem o desafio, tá? Não, fica até o final do podcast que a gente vai fazer um desafio legal aqui. Em 2020, a gente gosta de falar que a gente fez tudo que dava. Tudo. Sabe? Literalmente. All-in. Vamos fazer tudo que dá? Sim. Então, a gente foi pra cima com fome, com sede. Então, a gente foi fazer jejum sem parar. Terminava um jejum, começava o outro. Sem parar. Mas jejum com o objetivo de desenvolver espiritualidade. Exato. Mesmo. Jejum era tipo, Deus fala comigo, Deus estamos precisando de ajuda, Deus me dá sabedoria, Deus me dá direção. Tem versículo que fala que a sabedoria ela é dada gratuitamente, a gente só precisa pedir. Então a gente se apoiava muito nisso. Deus, está escrito aqui, eu preciso que o Senhor derrame sabedoria sobre a nossa vida. E começamos a acordar de madrugada, 3 horas da manhã também, porque também na palavra de Deus fala muito sobre isso, e tem um versículo que fala, se me buscardes de madrugada, me encontrarei. E aí a gente era totalmente intencional, acordávamos de madrugada, e a seguinte frase, Deus, estamos aqui, é de madrugada, eu quero te encontrar, eu preciso te encontrar. E a gente começou a fazer isso, então, oração, 3 da manhã, jejum, frequentando a igreja com frequência, servindo, orando, devocional, tudo que dava para fazer, a gente foi fazer, porque a gente entendeu que era isso que faltava, a gente entendeu que a gente precisava estar realmente conectado. E a hora que a gente começou a fazer todas essas coisas, a gente eu não consigo nem te dizer exatamente o timing, porque a gente começou a fazer tudo isso focado, quando a gente olhou para trás, já tinha acontecido. Caramba. Foram, acho que, de tempo mesmo, assim, da volta, da reviravolta, assim, de quando a gente estava endividado e na caverna, acho que foi coisa, assim, de uns 4, 5 meses. 6 meses no Mas máximo. nesse Caramba. período também, fora toda essa parte espiritual, a gente fazia tudo todos os dias, o mesmo roteiro. Entregava o Yuri motoboy, fazia tudo que tinha para fazer ali na parte operacional da empresa. O Yuri sempre buscando alguma coisa também, alguma estratégia no Mercado Livre, alguma coisa dentro dos marketplaces ali pra gente poder fazer, pra conseguir aumentar a margem de lucro. E também a gente começou a vender outras coisas, né? Nessa época, era engraçado, porque a gente fazia, acho que umas 5 ou 6 coisas, né? Eu atendia as clientes quando eu podia, quando tinha. O Yuri dava consultoria de como começar a vender no Mercado Livre, até que criou um curso. Já fui infoprodutor um dia, maravilhoso. tá? Ainda tem esse curso no Hotmart, com certeza. Nossa. A gente vendia tecido de carro também, porque meu sogro tinha uma tapeçaria. Caramba. A gente começou a vender também dentro do Mercado Livre. Começamos a vender castanha. Então, era um período que a gente... Atender chamado de TI. Caramba. Então, era um período que, quando alguém perguntava, a gente não sabia nem o que a gente falava, o que a gente fazia. Na verdade, a gente devolvia a pergunta pra pessoa, né? Quando perguntava. Mas escuta, o que vocês fazem? A gente falava isso. Não. O que você tá precisando? Deixa E a gente começa... aqui. Se eu consigo te atender. Se a gente não estiver fazendo, vamos começar. Exatamente.
Boa. Porque era muita coisa. Então, a gente fazia tudo isso, na verdade, em prol das Soldiers. Em reinvestir, porque a gente nunca teve investidor. A gente nunca teve investidor anjo. Nunca nada. Fundo, Nada. Sempre foi nós e Soldiers e Deus. Sempre. Nesse período, né? Então, a gente fazia tudo que tinha pra fazer naquele... Sabe o que é engraçado? Que quando a empresa realmente deu um boom, que foi em 2022, a primeira vez que realmente o negócio começou a ficar do jeito que a gente queria, né? Aí teve muita gente que começou a comentar... empresa nova, surgiu empresa nova, não sei o que. Eu falei, gente, em 2022 a empresa já tinha 8 anos. E o pessoal falando que era empresa nova, porque justamente, né, estavam, tipo, pra trás ninguém vê esses 6 anos que a gente passou ali ralando e maturando e aprendendo. Foi muito tempo nadando para quando a gente conseguir colocar a cabeça para fora, né? Que foi em 2022, que realmente foi dali para frente que a gente começou a viver o sobrenatural, assim, de uma forma inexplicável, nos lugares e portas sendo abertas, coisas sendo derramadas, conexões, pessoas, lugares que a gente olhava assim e falava, mas você tá entendendo o que tá acontecendo? Eu falava, não. Mas só vamos. Sabe? Aceita, e assim agradece, continua. continua. E assim continua até hoje. Amém, que bênção, que maravilha. E a empresa foi crescendo, assim, porque aí logo, aí 2020, depois chegou um momento que a gente precisava se mudar daquele lugar, porque não dava mais para ficar lá. Aí fomos mudando cada vez mais de endereço, conforme a Soldiers foi crescendo, contratando mais pessoas. E aí era a época que eu fazia o recrutamento e seleção. Com força. Já Então, sofremos do problema de vender demais. De não conseguir também. De não conseguir entregar. Porque foi em 2022. Justamente no boom nessa você falou, época vamos, aí, e aí falou, e agora? Fabi, essa época de fazer 15 entrevistas no dia foi nessa época. Porque quando deu o boom em 2022 de vendas, a gente não estava preparado. A gente não estava preparado. O problema é bom. Espiritualmente a gente estava, mas a empresa não estava. E aí a gente ficou maluco. Aí a gente sofreu do problema de vender demais. E tivemos que correr atrás. E foi aí que a gente começou também a entrar nesse universo das mentorias, né? Principalmente. Eu era um pouco incrédulo em relação a isso. Eu já gostava. Ela já gostava, porque já tinha trabalhado com isso, já tinha mais contato. Só que pra mim era ruim, porque eu falava... Aqui, falando da internet, vai me ensinar a vender? Pelo amor de Deus, não sabe de nada. E aí foi onde ela me inscreveu pra ir numa imersão. Porque, na verdade, é assim, ela falou, não, amor, eu vi uma imersão aqui pra ir e tal, de venda, de não sei o quê. Eu falei, legal, beleza, né? E aí foi. E aí chegou na cara do gol, ela falou, não, é você que vai ir. Aí eu falei, não, mas como assim? Tinha um monte de pedido pra fazer. Eu falei, vai você primeiro, eu vou fazer os pacotes aqui. Assim? Vou empacotar. Aí fomos conversar com o vendedor lá. Aí ele comentou como que era a imersão e tal. E falou, no primeiro dia a gente tem uma experiência com o Guilherme Benchimol. Só que já tá esgotadas as vagas. Falei, não, para. Se eu não for nesse daí, eu nem vou. Pode esquecer. Vê aí com alguém que eu preciso ir. Fala com ele. Dá um jeito. Pensa, visitar o Guilherme Benchimol num grupo de 20 pessoas e deu certo. E deu certo. Sim. Então, o meu primeiro contato fora já do aquário já foi indo na XP conversar com o Guilherme Benchimol, que, não tem nem o que falar, assim, eu lembro desse dia até hoje. Sim. Aí eu olhei e falei assim, realmente eu preciso estar do lado de fora. Sim. Ele começou a dar uns insights, falar da história deles, algumas coisas que eu falei, não, tá louco, eu não posso estar mergulhado dentro da empresa, porque senão eu não consigo ver fora. Exato. Nossa, eu vou falar disso daqui a pouco. A importância disso, quanto isso operacional. impacta os negócios. E depois daí pra frente a gente fez mais um monte de curso de mentoria. Até hoje estamos em vários aí, tem que estar. né? É super importante. Tem que aprender com quem já fez, com né? Quem já fez. Encurta o caminho, tá faz a gente errar menos, que também traz novos amigos, né? Porque tem outros ganhos, não são só ganhos de negócio, né? Ó, a gente aqui. Agora chegou o momento, eu preciso só fazer uma pausa gostosa, legal aqui, porque a gente fala de vendas, a gente fala de sucesso. Vender é uma ferramenta de prosperidade. Eu sei que vocês têm visão de vendas, vocês vieram lá eu digo que todo grande CEO, todo grande dono de empresa, ele veio de um berço de vendas.
ele veio com a noção de que precisa vender. Uhum. De que a gente precisa vender todo dia, a gente precisa criar processo de vendas, a gente tem que saber montar times de vendas. Sim. E assim, já tá claro pra mim que esse dom de vender lá o pacotinho da creatina veio lá de trás. Veio, então a gente veio. tem um quadro muito legal no Pode Vender, que é um quadro de vendas, né? Pra Aham. inspirar vocês podia ser de aí, outra trazer coisa, né? argumentos, como lida com objeção e tal. Então eu vou botar uma caixa aqui na mesa. Ai, meu Essa Eita, aqui, ó. nós. Eu não sei o que tem aqui dentro, tá? É o time que prepara. Aqui dentro tem um item inusitado. A caixa do Pode Vender, a caixa misteriosa. E aí vocês vão escolher aí entre vocês dois quem que vai ser o papel do vendedor. Porque aqui dentro tem um negócio que vocês vão ter que vender pra mim. Os dois têm tá. habilidades. Daí ou vocês vendem juntos, ou vocês escolhem um pra poder trazer esse argumento, essa persuasão. O que eu vou fazer? Eu vou abrir a caixa, vocês vão ver o que tem dentro. Tá. E eu vou dar 30 segundos para vocês elaborarem aí Uma estratégia. Uma estratégia. Enquanto isso, eu vou dar um recadinho para eles. Vocês olham, depois vocês vão tirar da caixa. Beleza? Beleza. Então tá. Eu não sei o que é, tá bom? Enquanto vocês pensam em 30 segundos, pegando o gancho do que a gente estava conversando agora, se você precisa desenvolver a sua empresa na camada estratégica, tática e operacional, com a visão de vendas, de processos, de escala, de liderança, a gente tem algo que pode te ajudar demais. A gente tem um mastermind empresarial chamado Prósperos Club, que eu sou a mentora junto com o João J. Nós dois somos mentores desse clube de negócios. E você vai ter a oportunidade de ser treinado como CEO, desenvolver essa visão, escalar seu negócio e também ter a sua liderança a sua liderança treinada e o seu time comercial treinado semanalmente por um método comprovado e validado em mais de 10 países do mundo, que já fez diversos campeões de vendas. Então, se você quer estar perto da gente, se você quiser estar perto da gente, entre em contato aqui no Saiba Mais e pesquisa sobre o Prósperos Club, que o nosso time vai te atender e explicar exatamente como funciona. Eu tenho certeza que vai colocar você e seu negócio no próximo nível. Preparados? Bora. Bora. Bom, agora vocês podem pega pegar. o objeto? Agora vocês podem pegar. Então tá. Eu vou te falar, antes de pegar o objeto, eu vou falar uma coisa. Tá bom. Antes que você veja. Tá bom. Porque hoje o produto que a gente vai te oferecer aqui é um produto que ele é indispensável para qualquer pessoa. E que sem ele, a gente simplesmente não sobrevive. Caramba. Não sobrevive. Item básico de sobrevivência. Item básico de sobrevivência. Tá bom. Todo mundo tem que ter em casa mais de um, Tá bom. inclusive. E eu vou te mostrar aqui o que é. Tá bom. Então, calma aí que eu vou fazer aqui a cerimônia Então antes tá. de você pegar. Não pode bater, né? 2, 3, valendo, pode Então vender. vai. O item Uau! é essa garrafa de vidro. Uma garrafa de água. Você pode ver aqui que ela tá até com um pouquinho de água dentro. E que, como eu falei, é um objeto que, sem ele, ninguém sobrevive. Então, eu não preciso nem te vender esse item. Ele já tá automaticamente vendido. Porque se você não tomar água, você morre. A gente consegue ficar sem comer, mas não consegue ficar sem tomar água. Sim. Então tá aqui uma garrafa de água pelo valor tranquilo de R$ 99,90. Então é um valor justo. De vidro. Então não acumula cheiro. Não fica com resquícios, você consegue lavar muito bem, tranquilo, reutilizar ela por várias vezes. De quebra, você ainda está contribuindo com o meio ambiente, porque você não está utilizando copos descartáveis repetidamente. Portátil, consegue carregar para todo lugar. E ainda tem uma alcinha, consegue pendurar numa bolsa, né? Consegue assim, carregar com o dedo, prática. Num tamanho que é aceitável, assim, ela não é nem tão pequena e nem tão grande, porque grande fica pesado para carregar água e você quer tomar logo. E muito pequeno também, se der um gole, acabou, né? Então eu acho que tá no tamanho ideal aqui, tá? Muito legal. Tem algum diferencial, assim? Alguma coisa que essa garrafa entrega que outras garrafas de vidro não entregam? Sem dúvida, para começar pela tampa, né? Que foi Aham. o que eu coloquei aqui como diferencial competitivo, porque Sim. normalmente essas garrafas que você vê com a tampa de inox,
que é o ideal para esse tipo de produto, ela não tem essa alça para segurar em cima. É verdade. E aí, sabe aquele negócio mala sem alça? É exatamente o que acontece quando a gente tem uma garrafa sem alça. Porque quando ela tá cheia e você tem que carregar ela, não na hora de tomar, mas você tem que carregar. Digamos que você tá carregando ela pela academia. É mais fácil carregar pela alça ou carregar ela segurando? Ah, pela alça. Porque assim, pela alça, você já tá com o celular na mão, você tá com a chave do carro. Inclusive serve para você pendurar a sua chave do carro durante o treino. Você não perde a chave. Fone de ouvido também tem dá. muito costume de perder. Então, você já coloca aquele mosquetãozinho no fone de ouvido e já pluga aqui na alça. Então, é verdade. Assim, além de ser uma garrafa, é um objeto que vai te ajudar aí. Pode ser um porta-chaves, um porta-fone, né? Super útil para o nosso dia a dia. E se você falar que você já tem, uma só não é o suficiente. Garrafa de água, você não vai ficar levando de um lugar pro outro. Você tem que ter pelo menos um em cada ambiente. Então, no carro uma, em casa uma, no trabalho outra. Rapaz, é bom mesmo. Rapaz, é bom mesmo, de verdade. Adorei. Beleza, vou comprar. Tem um descontinho? Eu consigo, no pagamento à vista, fazer 5% de desconto pra você. Que Ainda protege a margem, viu? Não tem desconto assim fácil, não. Tá pensando o quê? Não, tá louco. Desconto, muito bem, uma salva de palmas para o nosso vendedor do Pode Vender. Tá aprovado. Tá aprovado. É que você já tem muito... muito... você, né? Eu dei Tem uma contribuiçãozinha ali. Tá muito bom. Gostei da argumentação. Excelente. Tá bom. Deixa eu voltar aqui. Não, o pessoal pegou leve. Boa, né? Eu achei, falei, meu Deus, o que vai ter vai dentro? Vai ter um sapo pra vender. Vai ter sei lá. Nossa, mas é muito legal a ideia, gostei. É legal. Inclusive. Legal, né? Legal. Mas a gente bota umas coisas meio estranhas, assim, que é difícil de vender, né? Eu fiz isso, já aconteceu isso comigo uma vez na entrevista. Quando eu trabalhei no IBC, teve essa dinâmica. Muito legal. Nossa, que legal. A gente faz. Lá na Sales, quando a gente vai entrevistar, principalmente pessoas para a área comercial. Sim. A gente faz uma simulação de vendas, mas não de um produto físico. A gente dá um produto da empresa mesmo, que existe. Já aconteceu isso comigo, exatamente isso. Legal. Cara, isso é muito legal. Eu fui fazer uma entrevista no Bradesco, na época, e eu falei, nossa, se eu entrar no Bradesco, né? Meu Deus do céu. Zerei a vida. E aí eu passei por todas as etapas, tinha dinâmica. Na última etapa, você entrava numa sala que tinha um telefone na mesa. E aí eles orientavam, falavam assim, ó, a qualquer momento o telefone vai tocar, tem uma cartilha aqui do lado, explicando sobre um produto específico, e aí você precisa vender pelo telefone esse produto aqui. E aí eles ligavam, você atendia, via o que é, estudava ali um pouquinho antes, né, o que era, e aí você precisava fazer a venda. Não passei 2 vezes. O Bradesco não sabe de nada. O Bradesco perdeu um campeão de vendas porque não foi bom o teste. Perdeu. Então isso é muito legal. É muito legal pra gente ver se as pessoas têm a lógica da venda, né? O que a gente fala na venda, quais são os argumentos que a gente usa. Hoje o formato de venda de vocês é uma venda e-commerce, é uma venda online, né? Vocês têm time de vendas ou pessoas que vendem B2B, alguma coisa assim? Não. Tem planos de expandir isso ou nem precisa? Não, na Soldiers não. Porque a Soldiers ela tem um modelo de negócio diferente, como eu falei desde o início. Sim, que é da fábrica direto para o consumidor final. Esse é o nosso slogan, que inclusive tem o nome de Excellence for Less, que é a excelência por menos, se fosse traduzir, né? Então eu garanto que eu vou te entregar o melhor produto possível, no melhor valor possível, um preço justo. Não quer dizer que vai ser o mais barato, mas dentro da qualidade desse produto, eu vou te entregar ele num preço justo. Um exemplo muito claro de quem faz esse tipo de coisa no mercado é a Zara. Porque a Zara, ela é a mais barata de todas? Não é. Mas dentro do que ela entrega, vamos colocar uma calça jeans. Uma calça jeans na Zara hoje deve custar o quê? Uns 300, 400 reais, né? Sim. E aí a gente sabe que tem calça jeans por 100 reais. Só que a de 300 reais, ela não consegue nem comparar com a de 100, né? Dentro da calça que a Zara entrega, ela não compete nem com aquelas de 100. Ela vai competir com a de 500, com a de 800, com a de 1000, porque muito dificilmente alguém vai entregar uma calça jeans tão boa quanto a Zara entrega por aquele mesmo preço. E ela consegue fazer isso por quê? Porque todo mundo sabe que a Zara fabrica. E ela é fabricante e vende direto. Sim. Para o consumidor final. E é exatamente esse modelo de negócio que a gente tem na Soldiers. Porque a gente também tem a nossa mega fábrica. Sim. Compramos em grande quantidade, produzimos em grande quantidade e a gente consegue vender isso para o cliente final num preço justo.
dentro daquela qualidade de produto. Exato. Agora, tô comparando com um produto com a qualidade inferior, aí eu não tô nem competindo, porque são coisas diferentes. São coisas diferentes. No final das contas, quem é beneficiado é o consumidor final, né? Exatamente. Tira todos os intermediários, vai direto na fonte e compra algo de qualidade por preço justo. Bom, eu sou cliente, eu consumo todos os dias, então eu sou uma pessoa muito... E olha que eu nem pago, porque eles mandam pra minha casa. Vocês já mandaram tanta coisa que ainda não acabou. Pra gente poder comprar. Estamos usando ainda, a gente ama. Muito, muito bom. Tá bom, me fala assim, ó, a gente tá indo pra reta final. Me fala como que é empreender em casal. Que agora, né, gente, ó, viveu 6 anos, depois dos últimos 4. Primeiro, antes disso, dá uma ordem de grandeza pra galera que tá em casa assistindo o podcast entender o tamanho que é a Soldiers hoje no Brasil. Tá. Eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que isso revela exatamente a trajetória que vocês, junto com Deus, conseguiram construir, né? E óbvio que a gente sabe da mão dele, da bênção dele, isso é maravilhoso, mas tem também o lado de vocês, a competência de vocês, a visão de vocês, o que vocês se desenvolveram como empresários. Mas dentro dessa história de 10 anos, dá uma ordem de grandeza para eles entenderem qual o tamanho da Soldiers hoje. Tá. Vou colocar em ordem cronológica para o pessoal entender o que aconteceu, tá? Porque a gente contou aqui a história de uma forma mais poética, mas vamos falar um pouquinho de números olhando para trás, né? Então, 2022, a gente teve um faturamento aproximado ali de 12 milhões no ano de 2022, tá? Mais ou menos 1 milhão por mês. Vai falar, ok, um faturamento interessante já, né? A empresa já estava começando ali a emergir, como eu comentei. E aí, para 2023, nós fizemos um planejamento para crescer 800%. Só que a gente acabou crescendo 1.090%. Nossa Senhora! Coisa boa. Tá, vamos lá. Então você saiu de 12... saiu de 12 para quase 150 milhões. Caramba! Não, peraí que eu preciso dar uma pausa. Qual foi o elemento? Todos esses aí que a gente comentou antes. Não teve nada de 2022 para 2023 que você falou assim, Dani, aconteceu uma coisa que realmente fez a gente sair de 12 para 120. Uma coisa não, foi um conjunto, né? Conjunto várias de coisas. A gente começou a estudar também, porque assim, antes a gente estava muito preocupado só em vender e depois organiza, né? Que é o conceito que o Yuri sempre usa, que tem que vender. Sim. Né? E aí chegou um momento que a gente falou, a gente precisa organizar. E aí foi quando a gente foi buscar nas mentorias, foi bem nesse momento, e a gente começou a organizar tudo pra gente poder crescer melhor, né? Tá. E aí... Então, aqui estudar, de 2022 para 2023. Foi estudar, e fazer o que vocês já estavam fazendo. Também estar nos ambientes certos, com as pessoas certas. Conexões também. Isso daí foi muito importante. Networking. A gente conheceu muita gente ao longo dessa jornada que nos ajudou muito. Sim. Então, isso também foi muito importante. Surfamos também oportunidades que tivemos no mercado. Então, teve creatina em falta na pandemia. A gente tem uma política de ter um relacionamento muito bom com os nossos fornecedores. A gente tem poucos fornecedores e a gente é fiel a eles. Então, nessa época, só a gente tinha produto. A maioria das empresas não tinha. Então, claro, foi uma soma de várias coisas, né? Que a gente conseguiu aproveitar oportunidades de mercado. Tá nos ambientes certos, com as pessoas certas, com a direção certa, na velocidade certa. Então, a gente planejou 800. O pessoal acha, quem vê, né, a história, fala assim, ai, cresceu 1000%, nossa. Não, a gente planejou 800, a gente planejou no papel. A gente sentou em janeiro. E assim, vocês planejaram baseado no quê? Tipo assim, faturamos 12, agora a gente vai faturar 800. Baseado no quê? No que vocês estavam percebendo de tendência... Sim, oportunidades no mercado, tinha muita oportunidade, mas basicamente uma conta que eu fiz foi, a gente terminou o ano de 2022 e em novembro é a Black Friday, todo mundo sabe, é o melhor mês do ano, e a nossa Black Friday foi maravilhosa, a gente vendeu muito bem na Black Friday. Em 22. Em 22. E aí em dezembro a gente vendeu mais do que novembro. Aí eu falei, opa, peraí. Tem alguma coisa estranha, tem algum indicador aqui. Que em dezembro, que é o pior mês do ano pra gente, tá? Tá. Como que em dezembro eu vendi mais do que em novembro em plena Black Friday? Esse negócio aqui tá... Eu tô percebendo que existe uma tendência de alta aqui. Tem oportunidade aqui. Porque não é normal acontecer isso. Sim. Então a gente falou assim, vamos considerar isso e vamos colocar uma meta mais ousada do que a gente ia colocar. Tá e bom. foi o que aconteceu. Janeiro foi melhor do que dezembro.
Aí fevereiro foi melhor do que janeiro. A gente bateu todos os meses consecutivamente. Tá bom. E a gente foi crescendo de forma exponencial, porque o negócio 30% num mês, 40% no outro mês. E aí também a gente preparou uma estrutura física para isso. Aí a gente estava mais preparado também com uma fábrica maior, mais moderna, já com uma estrutura boa. A gente tinha saído do operacional também. Nesse 2022... já tinha time. Já tinha time. Já. Tá bom. Time bom a gente começou a ter em 2022. Aham. Então começamos a sair do operacional e chegou uma hora que em 2023, no começo, a gente não fazia mais nada. Absolutamente nada. Às vezes a pessoa acha que tem vergonha, né, de falar isso. Nossa, mas você não faz nada? Não, no operacional eu não faço nada. A gente faz estratégico. No operacional, não. Cara, muito legal. Se muito o dono bom. da empresa, que não for uma empresa iniciante, Aham. estiver fazendo operacional, tá errado. Tem alguma coisa Tem errada. alguma coisa errada. E Precisa aí? identificar onde que tá. 22, 23, 24, já tô curiosa Aí, pra 25, que a gente já vai arrebentar a boca 23, do a gente faturou 150 milhões. 2024, fizemos um novo planejamento para crescer quase que 100% em cima. Aham. Então, batemos 250 milhões, que era a nossa meta. Eu em lembro que vocês falaram, a gente 2024. tava em julho, a gente foi viajar, vocês falaram, nossa meta esse ano é 250. Isso. Falei, caraca, e vocês tinham contado pra gente essa história. É. Falei, meu, que incrível. Bateu, Não, e a gente então. estava convicto Batemos. que atingiríamos, né? Aham, É. convicto, E posso vocês dizer, tinham certeza. contra tudo e contra todos, Exatamente. nós atingimos a meta Sim. em dezembro. Então foi maravilhoso, assim. Nosso time tá muito de parabéns por 2024, Sim. porque não foi fácil, foi desafiador, mas a gente conseguiu cumprir o que a gente tinha prometido. E além de cumprir esse propósito do faturamento, que era o mais importante do ano, o nosso segundo também mais importante, que era construir a nossa nova fábrica em Cajamar, de 10 mil metros. É então, verdade. tudo isso aconteceu em 2024. Terminamos o ano em 2024 com o faturamento batido e com a fábrica pronta. Maravilhoso. E assim, por coincidência ou não, também foi um ano muito desafiador, porque quem conhece a marca sabe, né, o que aconteceu com vocês em 2024. Mas veja, os grandes crescimentos e as grandes realizações sempre vêm acompanhado de algum grande desafio. Que faz com que a gente tenha que se desenvolver espiritualmente, lembrar de novo, né, Senhor, volta aqui. Né, Senhor, mais um desafio aqui. Porque Exatamente. não é porque a gente tá ficando grande que os desafios, eles ficam pequenos. É. Pelo contrário, às vezes eles vão acompanhando a mesma proporção. Na né? verdade, uma coisa que eu aprendi durante esses últimos meses é que empresa grande tem problema Grande. Grande. É isso. Problema pequeno é de empresa pequena. Hoje, os problemas que a gente tem, eles são muito maiores. Quando é problema pequeno, nem chega na gente. Uhum. Né? O próprio Nem time sabe. já A resolve. galera já resolve. É isso. Quando chega, é porque chega coisa grande. Exato. Então, a gente fala, não, beleza. Um dia a gente quis estar no lugar onde estamos hoje. Então, a gente não vai reclamar agora. Lógico. Sabemos que para estar nesse lugar tem um preço. É Então, isso. a gente tem que pagar esse preço. Não tem o que fazer. E a gente tem muito essa cultura da autonomia para os nossos líderes. Isso é uma parte. Eu sei que você vai falar mais pra frente sobre liderança, mas a gente. Então, muitas coisas eles já resolvem, já fazem, sem nem a gente saber. Eles só falam: ó, aconteceu isso, tá resolvido. Ou às vezes a gente nem sabe, na verdade. Eles Quando já é coisa boba, a gente simplesmente resolvem. Nem sabe. Sim. Então, isso é muito importante para os empresários, para quem tem time de liderança também. Sim. Ter essa parte de dar autonomia para eles também, porque senão a gente vai estar sempre ali e não tem exato. como. Você pode Se toda hora contratar você tiver o- que Que aprovar conferir o que tudo, você... Você Exato. pode contratar o melhor profissional do mundo. Se você não der autonomia pra ele, o cara não aguenta. Ele vai falar assim, ué, mas se eu não posso decidir nada, se eu não posso fazer nada, faz tudo você. Exato. Não faz Exato. sentido, você E concorda? tem líder que é muito assim, né? Muito dominante, é muito controlador. É. Tem que soltar um pouco. Tem. Não, Acho e que saber delegar é uma habilidade muito grande de quem quer estar, de fato, mais no estratégico. Porque muitas vezes a empresa Sim. deixa de crescer porque você não assume o seu lugar É. estratégico, né? Você fica lá, você quer o cuidar do detalhe, você quer saber como que a pessoa tá fazendo, se é diferente do que você faz, se é do jeito que você faria. Mas nem sempre foi assim, tá, Dani? Sim. Pra mim, principalmente, assim, foi muito difícil eu sair da mesa dos pedidos. Porque eu gostava muito dessa parte operacional, de fazer ali, de ver o resultado na hora, de entregamos 1000 vendas, entregamos, Então, pra mim, foi muito difícil, assim. Mas só que daí só o Yuri também no estratégico não daria certo. Então, aí foi mais uma vez, a gente sentou, conversou, olha,
você precisa sair da parte operacional, precisa ajudar na parte estratégica. Então, assim, foi uma construção. Eu imagino. Não foi fácil, assim, Sim. porque eu tinha muito isso. Tem que fazer o pedido, mas tem que fazer dessa forma, tem que fazer desse jeito, tem que seguir esse padrão. Então, é muito difícil de você delegar. Mas é uma construção ali e você tem que se permitir ser ensinável e se permitir a mudança também. Porque senão... Sim, e aí eu vou te falar uma coisa, que aí também é um desafio que as pessoas precisam ficar atentas. Quando você começa a delegar, e isso é maravilhoso, e aí você entra numa situação muitas vezes onde você delegou, a pessoa foi e ela tem uma opinião sobre um assunto e você tem outra. E aí não é porque você delegou e aí agora você fala assim, não, mas eu deleguei, mas eu que mando. Então a gente tem uma cultura na Soldiers que é assim, beleza, o líder tá ali, ele tem uma opinião e eu tenho outra. Eu vou chegar pra ele, eu não vou falar assim, faz do meu jeito. Eu vou falar assim, cara, você não acha que se a gente fizesse desse jeito aqui seria melhor? Porque desse seu jeito aqui, eu não acho que vai ser muito bom. O que você acha disso? E aí, muitas vezes, o cara defende a tese dele e a gente compra a ideia dele. Porque, de fato, tem muitas formas diferentes de fazer as mesmas coisas. Eu vou te dizer que eu acho que 50% das vezes é do nosso jeito e 50% do time. Porque aí eles provam pra gente, não, ó, dessa forma que você tá falando aqui, não vai dar certo por conta disso. Não me venha dar opinião. Porque entre a minha opinião e a sua, eu vou na minha. Mas se você me provar e me explicar o porquê que a gente tem que fazer dessa forma, a gente vai fazer. Boa. E o time consegue fazer isso hoje com muita maestria. Porque é de todos os lados. Porque não adianta delegar também. Só que quando eu delegar, vai divergir da minha opinião. Não tem jeito. Em algum momento vai divergir. Só que aí eu não posso tomar a rédea de volta. Sim. Eu preciso exatamente convencer ele, se eu quiser. Eu preciso convencer ele de que a minha ideia é melhor. Isso já aconteceu muitas vezes. Ideias que eu queria muito fazer, o time não queria. Eu tive que botar eles numa sala e explicar o porquê que eu queria fazer, como eu queria fazer. E queria que eles comprassem realmente, e não só que fosse feito de cima para baixo. E se eles não compram, a gente não faz. Pô, vocês entenderam? Vocês concordam? Vocês acham que tá certo? Não, porque se não comprou, na hora de operacionar lá embaixo, não vai acontecer. Mas esse é um problema de delegar. Que eu já tô adiantando pra pessoa que ainda nem delegou e vai delegar. A hora que você delegar, vai acontecer isso. É isso. Muito bom. Vamos falar de empreender de casal antes de eu ir pro bate-bola final? Me fala aí. Dá pau, não dá pau? Como é que é? Onde começa um, termina outro? Porque você sabe, eu e o Daniel também estamos ali, né? Sim. Mas a gente tem menos experiência que vocês, então não, a gente tá aqui pra aprender. Imagina. Se você empreende em casal, se você trabalha com a sua esposa, com o seu marido, vocês estão criando uma coisa junto ou já tem algo juntos, vamos aprender um pouquinho aqui. Como é que vocês lidam com esse empreendedorismo em casal? Eu acho que, assim, há tempos atrás, como a gente fazia tudo juntos, né? Lógico, o Yuri ali mais na parte dos marketplace, eu mais na parte operacional, mas a gente estava ali o dia inteiro juntos. Então, eu acho que no começo foi um pouco mais desafiador. Depois a gente foi dividindo. Eu acho que isso é muito importante. Cada um identificar o que faz de melhor e não ficar conflitando. Porque se os dois vão fazer a mesma coisa, vai acontecer isso da equipe. Um vai ter uma opinião, o outro vai ter outra. Então, eu acho que é muito legal identificar o que cada um faz de melhor. E deixar cada um no seu quadrado. Porque eu acho que isso já elimina, acho que uns 50% talvez da discussão. Porque senão vai ficar os dois ali. Não, eu acho que é esse jeito, entendeu? Então, eu acho que tem que identificar primeiro o que cada um faz de melhor e respeitar o quadrado ali, o que cada um vai fazer. E não acontece muito isso, porque tem que dividir os assuntos, né, amor? Isso aí eu escuto muito, né? Trabalho é trabalho e em casa é em casa. Gente, vamos lá, não existe isso. Ou vocês conseguem? Não existe Tô querendo isso, essa fórmula. Não existe isso. É claro que às vezes a gente chega e fala, não, amor, chega, vamos parar de falar, depois a gente vê isso. Temos esses momentos também. Sim. Mas muitas vezes em casa, você viu tal coisa, não sei o quê, por quê? Durante o dia, eu tô fazendo uma coisa, ela tá fazendo outra. Quando a gente chega em casa, é hora de... Amor, hoje aconteceu isso, não sei o quê. Nossa, mas isso e dá... E às vezes a gente entra nessa discussão, entre aspas, falando sobre algo que aconteceu ali. Mas a questão é a gente não se perder, né? É a gente ter ali o limite de às vezes fala e às vezes não fala, né? Então, um cobra o outro um pouquinho, mas tem que ter bastante... Eu acho que a palavra é maturidade, né?
De entender que, às vezes, não vai ser naquele momento que a gente vai resolver. A gente pode conversar, a gente pode ir, né? Mas não vai ser naquele momento que vai ser resolvido. Então, a gente tem muito isso. Que eu percebo, assim, muito na nossa rotina. Porque não tem uma fórmula mágica. Sim. Na verdade, a gente vai se sentindo conforme... Depende do problema. Tem problema que, às vezes, a gente fica... urgente, até né? de madrugada pra resolver. E tá tudo bem. Porque a gente sabe que é um período. Mas é muito assim. A gente tá no carro, aí a gente tá conversando sobre trabalho. Aí chega em casa, conversa um pouco. Depois que... Eu percebo muito que a nossa rotina é muito assim. Depois que chegou em casa, a gente vai tomar o nosso banho, a gente vai jantar. Aí acabou. Depende do assunto, né? Tem dias que são excepcionais. Mas, assim, a gente procura muito tentar se policiar nisso. Que eu percebo que é algo natural, assim. Não foi nada combinado. A gente vai conversar só enquanto a gente estiver no carro. Chegou em casa, acabou o assunto. Cachorro, janta e toma banho e Netflix. Não. Mas, assim, eu percebo que no nosso natural mesmo, a gente acaba fazendo isso. E acontecem as exceções. Mas eu acho que tem que identificar. Não ficar muito... falando assim só sobre trabalho, mas ter aquele momento do casal também, sem falar sobre essas coisas. Então, a gente sabe que é automático. Vai jantar? Já não vamos mais falar sobre trabalho. Aí eu vou falar sobre o próximo dia, sobre o que a gente vai fazer no fim de semana. E aí ponderar um pouco, porque senão... eu acho que também mais importante do que você não levar o trabalho para casa sempre, é também não levar a casa para o trabalho. Isso é uma coisa que isso a gente toma mais cuidado. Isso sim, sempre. Isso a gente Acho toma que mais cuidado. 99,9%, assim. Falando muito de casa no trabalho. Entendeu? Não, isso aí a gente vê depois. Deixa pra lá. Aqui não é a hora da gente falar disso. Sim. Né? Porque aí a gente tem que entender que estamos num ambiente empresarial e ali é diferente, né? Porque aí ali não é tanto marido e mulher. Porque senão aí fica esquisito. Né? Então a gente tenta ter essa... Separar as coisas, né? Acho que ter clareza, maturidade, entender onde começa a parte separar, de onde só que não tem uma onde linha, né? começa, onde termina, entendeu? Esse separar vai muito no feeling e na maturidade, né? E entender que às vezes tem questões, como ela falou, isso daí você que resolve, isso daí é com você. E nem questões de RH, de não sei o que, a hora que pinga eu falo... Isso aí é com você. Não vem pra mim. E se vem coisas mais na parte financeira, mais na parte técnica, aí eu falo, amor, isso aqui a gente tá resolvendo. Fica tranquila, eu te mostro aqui, ó. Mas a gente tá resolvendo, já estamos correndo atrás, já estamos fazendo e tal. E ela também não tenta, mas questionar, porque também não tem como. E eu também tento não questionar tanto. Lógico que a gente pergunta, quer saber, importante, quer tá por dentro. Dependendo do tamanho, você quer saber se tá resolvendo mesmo ou não. Mas tenta, né, ali tá cada um no seu quadrado, porque senão realmente vai dar conflito. Uma falha muito comum os dois tentarem fazer exatamente a mesma coisa. Não vai dar certo. Não vai dar. Dois bicudos não se bicam, né? Não vai dar certo. Cada um fazendo as suas coisas. Tá bom, ó. A gente vai para um bate-bola final aqui, que eu faço uma pergunta e vocês respondem aí em uma palavra o que vocês acreditam que melhor responde esse questionamento, tá? Bate bola. Eu faço a pergunta, você responde, a Fabi responde, tá bom? Um de cada vez. Tá bom. Uma ferramenta de trabalho que gera sucesso e é indispensável. Excel. Muito bom. Excel é verdade. Excel, deixa eu ver. Nossa, deu um branco. Não sei. Celular? Pode ser. Ou Boa. pelo menos pra gente, pra mim é indispensável. É indispensável. Eu ia falar celular, mas eu vou falar Excel, porque a gente tem um dilema dentro da nossa empresa. É verdade. Que é assim, muitas vezes aparece, não, a gente precisa, algum líder, né? Não, a gente precisa implantar um sistema aqui pra controlar não sei o quê. Eu falei, tá. Já tá controlando no Excel? O cara, não, mas se pôr o sistema... se não tá controlando no Excel... Não vai dar pra... Não vai ter sistema que vai resolver. Primeiro controla no Excel. Garante que ali o negócio tá fidedigno. Depois a gente vê o sistema. Porque o sistema é o Excel evoluído. E a hora que você exporta os dados do sistema, pra onde que vai? Pro Excel. Pro Excel de novo. Exatamente. Então, assim, se Muito não tiver bom. um Excel, né, de controle de estoque, de financeira, não adianta, tem que ter o Excel. Exato. Acho que não tem uma o empresa bom que e velho funciona Excel. sem o Excel. Não tem. Não tem, impossível. Até pode ter o Salesforce, mas sempre vai entrar um Vai ter, Excelzinho ali pra Excel. tirar a Verdade. dúvida. Você sempre importa um negócio do Excel pra dentro do Salesforce e depois você baixa de volta o negócio. Exatamente. Não tem como. É muito bom. Um livro que impactou a visão de vocês sobre negócios.
50 ideias e meia da Amazon. Muito legal. Nossa, esse eu nunca li. Eu gosto de falar isso aí porque é diferente. 50 ideias e meia E meia. da Amazon. Porque os outros é aqueles que todo mundo já conhece e aí eu não vou falar esse tradicional. Tá. Poder do hábito. Poder do hábito. Você já leu Hábitos Atômicos? Já. Você preferiu o Poder do Hábito? Não, eu não li esse. Eu já li. O Yuri O já leu. Hábitos Atômicos. Depois leu Hábitos Atômicos. Porque eu achei ele ainda mais simples do que o Poder do Hábito. Ainda. Tem um negócio que pra mim fixou muito desse livro, que é, se uma tarefa ela é muito fácil, ela leva menos de 30 segundos, não deixa pendente, já faz na hora. Faz na hora. Se você me pedir alguma coisa que é 30 segundos, não deixa aquela caixinha no cérebro lá pensando em stand-by. A probabilidade de esquecer é gigante. Você quer o contato do fulano? Aham. Eu já vou pegar aqui agora. É isso. E isso tá nesse livro, né? É muito legal. Que é o hábito de resolver coisas Muito rápidas. A forma que a gente tem que priorizar as coisas, né? Exato. Tá. Uma pessoa que te inspira no empreendedorismo. Flávio Augusto, né? Flávio Pesado. Augusto é forte. Pesado. É. Inspira muito. Atualmente, que eu tenho me aproximado muito, a Lalas. Que legal. Esposa do Joel J. Ela é demais. É. Eu sou suspeita. Também sou fã. O que é empreender pra vocês? É muito legal essa daí pergunta. é Cada um tipo responde uma pegar coisa. e pá! Eu acho que eu vou responder brincando, entre aspas, mas depois eu falo. Eu acho que empreender é viver perigosamente todos os dias, né? Pra mim, eu acho que é ajudar pessoas. Porque não é só a gente que realiza e consegue construir os nossos sonhos. A gente consegue ajudar outras pessoas também a alcançar. Então, se fosse 2 palavras, ajudar pessoas. Ajudar pessoas. Mas eu falei brincando, mas acho que empreender vai muito além, né, de você só vender. Quando a empresa ela tem um propósito por trás, que nem no nosso caso, nosso propósito é vender saúde. É muito bom trabalhar um produto Muito que bom, entrega saúde para as pessoas, que faz com que a Dani fique melhor, que seja uma esposa melhor, uma mãe melhor, que seja uma profissional melhor, e a gente poder oferecer esse produto para a pessoa, ser uma pessoa melhor, e a gente tá dentro da casa das pessoas, isso é muito prazeroso pra gente. Acho que 2 coisas que dão um prazer muito grande é isso, que a gente fica muito feliz com o propósito final da Soldiers, que é aumentar o consumo de suplementação e trazer saúde através disso para a vida das pessoas. E um pouco do que a Fabi falou também, que é a questão dos nossos colaboradores. Porque ver o crescimento das pessoas que estão conosco já tem um tempo e você vê a vida deles mudando, literalmente, não por mérito nosso, mas por mérito deles. Eles precisavam de uma oportunidade. Eles precisavam de uma incubadora. Sim. De um lugar onde eles pudessem desenvolver os talentos deles. Sim. E a gente tem um lugar onde a gente realiza nossos sonhos e as pessoas também realizam os sonhos delas. Isso daí não tem dinheiro no mundo que pague. Só que empreende, sabe? É um sentimento de satisfação, assim. Tem momentos que a gente até fica emocionado, sabe? Tem um exemplo que aconteceu... Às vezes a gente vai fazer um aumento, vai dar um reconhecimento, a pessoa chora, a gente chora também. Eu falo, meu Deus, obrigada pela oportunidade de estar podendo fazer isso por alguém, porque é tão maravilhoso. Não, tem um exemplo recente, onde um dos nossos diretores, ele comprou um carro novo, e um baita de um carro, super legal, e a gente estava na empresa... E ele comprou o carro e aí eles iam entregar o carro na empresa. Ele pediu pra entregar lá. E aí a gente tava lá. Aí ele, meu carro chegou, tal, né? Vou ir lá. Eu falei, não, vou lá com você, vou lá ver, né? Nós 2 fomos, E aí, a hora que chegou o carro e aí estavam descarregando... E, a sensação, eu tava feliz como se fosse meu, o carro. Eu tava muito feliz, como se fosse meu. legal. Tipo, vendo a conquista dele, assim, né? Falei, nossa, caramba. Tipo... mérito dele, mas foi aqui que isso aconteceu. Sim. Foi a por fábrica conta... de realização de sonhos, né? Podia ser em outro lugar, mas foi aqui. Mas foi aqui. Foi aqui que a gente proporcionou isso pra ele, né? Então a gente fica muito feliz. E aí ele, através do mérito dele, correu atrás, trabalhou e conseguiu. Mas ver isso, né? A sensação, a questão não é nem o ver, é o que a gente sente quando um negócio desse acontece, você fala assim, é por aí, sabe? Estamos no caminho certo. É muito mais do que exato. vender, é muito mais do que várias outras coisas que as pessoas possam imaginar. E isso a gente não tá falando porque é bonito, porque é poético. Quem passa por essa situação,
E você consegue sentir, né? Fala assim, caramba, tem um propósito maior, né? Não é só sobre mim. Porque senão você podia lá ser um vendedor, empreender sozinho ali, vender, ganhar um dinheiro e acabou. Não podia. Não é difícil de fazer isso, assim, para quem é um vendedor. Agora você optar por empreender, por assumir risco, por, né, ser aquele que vai na frente para tentar levar a sua família, mas também trazer um monte de outras famílias junto para um próximo nível, isso daí é maravilhoso. Bênção, né, gente? É bênção. Um negócio que transborda, né? O cálice que transborda. A gente está sendo abençoado e transborda na vida das pessoas. Aí maravilhoso. A gente consegue transbordar um pouco de Deus, né? Na vida das pessoas também. Sim. E uma coisa também que é... Através do resultado que a gente tem hoje na nossa empresa, a gente tem autoridade para poder falar quem ajudou a gente e quem foi fundamental, quem foi o nosso único sócio para a construção da Soulers. Foi através disso. Só que a gente precisa ter autoridade para poder falar. O resultado tem que vir na frente, exatamente, né? Porque senão não tem credibilidade. Senão ninguém olha. Exato. Senão o cara fala assim, tá legal, mas e aí? Cadê? Deixa eu ver. Entendeu? Aí quando você mostra assim, cara, tá aqui, tá feito e eu vou te contar qual que foi a chave para que isso aconteça. E aí o negócio muda, né? Muda de figura. Falando em chave... bom, milhares de pessoas vão assistir a gente, muitas pessoas que já conhecem vocês, que gostam da história de vocês, que vão passar a conhecer vocês e se inspirar. A gente podia ficar aqui o dia inteiro contando detalhes, né? Contando passo a passo. Talvez a gente faça uma versão 2.0 aí nos próximos meses. Sim. Mas se vocês estivessem na frente de empresários que querem crescer muito, que querem, assim, para os próximos 3, 4 anos, talvez triplicar, quadriplicar de tamanho, mas hoje estão tendo certas dificuldades em fazer o negócio dele de fato acontecer. Que conselho você daria para essa pessoa? Imagina que é uma pessoa que você gosta, tá na sua frente, chegou Yuri, Fabi, cara, tô dando o meu máximo, mas eu quero muito que a minha empresa cresça, tem um propósito, eu me inspiro em vocês são incríveis, mas eu também quero chegar nesse lugar. Sim. Se eu tiver que fazer uma única coisa, o que eu preciso fazer? Tá. Na verdade, a gente já deu mais ou menos essa resposta aqui, que é falar para a pessoa, você tem que olhar para essas 3 áreas da sua vida, né? Que é o corpo, a mente e o espírito. Sem isso é a primeira coisa. Primeira coisa fundamental. Porque se você não estiver bem em alguma dessas áreas, nada do que você fizer vai prosperar. Não adianta. Pode andar. Mas prosperar com abundância vai ser muito difícil. Muito difícil mesmo. E tem uma frase que eu criei em 2023, numa loucura ali, naquela, tipo, uma metanoia, e que fala que é o que te impede de mudar agora. E essa frase ela ficou muito forte, ficou marcada no ano de 2023, que foi o ano onde a gente cresceu mais de 1000%. E é uma frase provocativa, porque ela foi provocativa para mim. Porque naquele momento foi um momento que eu cortei 100% a minha raiz operacional de tudo que eu fazia. Eu tive que mudar, sim, como pessoa, como empreendedor. Eu tive que, assim, mudar muito para conseguir levar a empresa para o lugar que a gente queria levar. E às vezes a gente fala assim, o que te impede de mudar? O que me impede é o fulano, o que me impede é o ciclano, o que me impede é o dinheiro, o que me impede é a política, o que me impede é a minha família, o que me impede é o lugar onde eu moro, o que me impede... A gente dá um monte de desculpa. Mas a gente esquece que quem impede de mudar somos nós mesmos. Porque a gente já coloca uma tampa e já limita e já fala, não, daqui não passa. Então, é uma pergunta provocativa, mas se você parar para refletir, o que te impede hoje de ser a Dani que quer ter uma empresa 10 vezes maior? O que te impede? Às vezes é a gente correr mais atrás, é buscar melhores conexões, é estudar mais, é se conectar mais com Deus, é cuidar mais do corpo. O que te impede de mudar mais? É abrir mão do operacional? É deixar as pessoas fluírem? É de repente fechar ciclos e abrir novos? É estar em mesas certas? É se conectar com as pessoas certas? É escutar mais do que falar? O que te impede de mudar agora? E isso, para cada pessoa, isso ecoa de uma forma diferente. Muito bom. Gostei. E o meu é proteja seus sonhos e tenha em mente o retrato do seu futuro. Por quê? Assim, por toda a nossa história, a gente sempre guardou muito todos os nossos objetivos, todos os nossos planos, nossos sonhos, porque há uns 10, 15 anos atrás, antes mesmo de eu conquistar algo, eu já saía falando, mês que vem vai acontecer isso, isso, isso. E não nada dava certo.
Porque a gente não sabe quem são as pessoas, a gente não sabe quais são as pessoas que vibram, que querem realmente o nosso bem. Na verdade, isso é grande minoria, né? Que, na verdade, realmente, genuinamente quer o nosso bem. Então, eu aprendi na vida, né? Com tudo, assim, que a gente realmente tem que proteger os nossos sonhos, a gente tem que escolher com quem que a gente vai compartilhar isso, as mesas que a gente quer estar, as pessoas que a gente quer se conectar. Então, proteger seus sonhos é isso. E ter em mente o retrato do nosso futuro, onde a gente quer chegar e planejar, porque se a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer caminho serve, né? Então, eu acho que a gente ter essa clareza de onde a gente quer chegar, o que a gente quer conquistar naquele ano, o que a gente quer para nossa empresa, para nossa família, para nossa vida pessoal, para o nosso corpo, para tudo, né? Porque a gente tem um compilado ali de tem várias áreas da nossa vida. Então, acho que ter isso muito claro, muito bem desenhado e seguir ali naquele caminho. E, primeiramente, sempre que eu faço é apresentar para Deus. Senhor, esses são os meus planos, esses são meus sonhos. Se for da tua vontade, que aconteça. E é isso. Maravilhoso. Gente, podia ficar aqui mais tempo. Ó, eu amei, obrigada por vocês terem aceitado o convite. Nem senti, né? Foi tão leve. Bem gostoso. Obrigada por terem aceitado. Obrigada por terem o coração aberto de compartilhar a história de vocês. Acho que muitas pessoas podem estar em algum lugar da trajetória que vocês já tiveram lá atrás. Então, eu falo que todo grande sucesso que Deus dá vem junto uma responsabilidade. Então, a responsabilidade com as pessoas que trabalham com a gente, a responsabilidade com os nossos clientes, mas a responsabilidade também de exaltar e dizer e ensinar e compartilhar para que outras pessoas sofram menos, para que outras pessoas também possam chegar. Né? E vocês viveram coisas incríveis e continuam vivendo e vão viver coisas ainda mais incríveis. Amém. Porque se a gente não perder a essência, se a gente não deixar de fazer aquilo que a gente fez, que foi o que fez a gente chegar onde a gente chegou, as promessas, elas só são múltiplas vezes maiores do que essa. É verdade. E o que a gente está aqui no Pode Vender e ao longo do nosso trabalho, da nossa vida, da nossa jornada, é justamente levar para vocês histórias inspiradoras, pessoas inspiradoras, que têm um resultado muito expressivo, mas que por trás disso tem verdadeiras joias preciosas dentro de si. E essas joias é que precisam inspirar vocês a terem mais coragem, a tomar as decisões que precisam ser tomadas, fazer aquilo que precisa ser feito, porque a prosperidade é para todo mundo. A diferença está em quem quer pegar. Né? Exato, verdade. Então é isso. Obrigada. Posso falar uma última coisa? Uma ultiminha só. Obrigada. Que é exatamente isso que você falou. Obrigado a Pode. você. Que é uma coisa que a gente fala muito entre nós hoje, não esqueça do dia 1. Porque às vezes a gente pode estar ali perdido no meio das tarefas e cheio de coisa para fazer e um monte de compromisso. E às vezes a gente começa a cair no engano de reclamar, de murmurar, de achar que tá ruim, de que falta alguma coisa. Sempre falta alguma coisa, né? Só que a gente esquece do dia 1, onde a gente sonhava em ter tudo que a gente tem hoje. No nosso caso, a gente nem sonhava ter o que a gente tem hoje como empresa. A gente sonhava muito abaixo. A gente não sabe nem sonhar, para começar. A gente tem que aprender a sonhar. E quando a gente às vezes se perde no meio do caminho ali, a gente fala, opa, peraí, lembra do dia 1? Lembra lá? Quando vem a tribulação. Lembra lá? Nossa. Exato. É isso. E a gente tem até algumas coisas que a gente, que nem a moto que eu usava para fazer entrega, a gente tem ela até hoje. E eu não desfaço dela porque quando eu olho para ela, eu lembro. Tem que essa botar moto. ela dentro no escritório, assim, sabe? Com uma caixa de Quando acrílico, eu porque olho vai pra fazer ela, parte da história. Não, a gente tem algumas coisas. Quando eu olho pra ela, eu lembro. Eu falo assim, eu usava essa moto aqui pra entregar. Eu lembro dos dias que eu pegava chuva, que as pessoas às vezes acabam desrespeitando, maltratando, tipo, o motoboy. Isso é muito comum. Eu lembro exatamente das vezes que eu caí de moto. Nossa. Que eu me machuquei. A moto tá com os ralados até hoje. Eu consertei, mas a moto não. Então, quando eu olho pra ela, eu lembro do dia 1. A gente tem uma seladora que é lá de 2014. E também que a gente vai... Essa vai no acrílico. Essa vai no acrílico. Essa vai. A gente tá colocando ela na nossa fábrica nova lá, que quando eu olho pra ela, eu lembro de quando eu não tinha nem como fechar uma embalagem plástica e minha mãe me emprestou um cartão de crédito pra eu comprar a seladora. Minha mãe foi a primeira investidora da Soldiers e eu não tinha dinheiro para pagar. Então, a gente tem alguns elementos que a gente olha e fala assim, nossa, meu Deus do céu. Lembra disso? Lembra Você não tem disso? ideia do Porque que a isso gente se representou. perde no meio do caminho.
Sim. A gente começa a achar que tá pouco, que tá ruim, que falta, que a gente precisa de mais alguma coisa. Isso é comum do ser humano, não tem jeito. Sim. Quando a gente olha pra trás, a gente fala, gente, estamos vivendo hoje algo que jamais foi visto, jamais foi sonhado, jamais subiu no nosso coração. É exatamente aquele versículo que tá na Bíblia. E quando a gente olha pra frente, é como se Deus falasse, vai que tem mais. Vai que tem mais. Só o começo. É só o começo. Eu acho não que... terminei ainda. E acho que um aprendizado muito grande é assim, é muito fácil também a gente buscar essa consciência espiritual e a presença de Deus quando as coisas estão muito difíceis. E às vezes é muito difícil você permanecer nessa submissão quando tá indo tudo muito bem. Exatamente. Né? É quando você não falta mais dinheiro, não falta mais crescimento, você já tem tudo que você pode ter. Agora, essa submissão espiritual é uma coisa que eu sempre peço muito para Deus. Senhor, não me deixa esquecer, sabe? Não me deixa colocar nas coisas a segurança que eu busquei em você quando eu não tinha nada. A obediência, né? Obediência. É de 2020 pra cá, a gente entendeu que... Então, assim, a gente estando bem ou estando ruim, nossa conexão com Deus vai ser a mesma, assim. Então, isso é maravilhoso. Isso é um E aprendizado. às vezes é só isso que ele precisa. É só isso que ele espera da gente pra ele fazer todo o resto do trabalho, né? Porque a gente tem que estar pronto pra receber. E às vezes a gente quer coisas muito grandiosas. Outro dia eu vi um podcast, não, um vídeo de uma moça falando assim, o meu filho de 8 anos pediu um celular. Eu posso dar um celular pra ele? Eu posso dar. Posso dar 200 celulares para ele, mas ele não tá pronto para receber. Então, às vezes, Deus tem um celeiro de coisas para dar, mas a gente precisa estar pronto para receber. Mas o pai sabe o que é bom pro filho. Exato. Você não sabe o que é bom? Claro pros que seus? a gente sabe. Então. E a gente dá à medida que a gente sabe que não vai afogar, que a gente né? sabe que não vai se matar. Eu deixo entrar pra você, mas não vou deixar afogar. Exatamente. É demais, isso já é demais. Exatamente. Gente, obrigada. Obrigado. Muito Obrigada. Dani. O papo continua no nosso jantar. Vamos que vai dar aí. certo. Obrigada por você ter acompanhado esse episódio até aqui. Fica preparado para o próximo episódio, que vai ser maravilhoso também. Até mais. Coloca esses conselhos em prática, que eu tenho certeza que você também vai prosperar, vai crescer e vai poder testemunhar de tudo que vai acontecer na sua vida a partir daqui. Deus te abençoe, você e a sua família. Até mais. Tchau, tchau.